introdução rápida aqui para quem acabou de chegar. Ah, legal. Nós estamos aqui no evento do Compliance, do Comitê de Compliance do IBEF Campinas. O tema do nosso evento hoje é Compliance e Prevenção de Riscos Criminais das Relações com o Governo, né? Então, nós teremos hoje aqui, brindando a participação aqui, né, nos trazendo esse conhecimento, o doutor Rafael Cajueiro, é advogado formado pela PUC Campinas em 2003, especialista em comércio exterior pela Aduaneiras em 2004, pós-graduado em Direito Constitucional em Brasília, procurador-geral adjunto da CONAB, Ministério da Agricultura, entre 2004 e 2006, palestrante e professor de Direito Administrativo e Compliance desde 2015, diretor jurídico da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, em Campinas, 2009 e 2013, diretor jurídico da Associação dos Permissionários de Entrepostos de São Paulo, diretor jurídico do Sindicato de Permissionários das Centrais de Alimentos do Estado de São Paulo, e sócio fundador da ANK Negócios Limitada, né? Então, uma vasta experiência aí com órgãos públicos. Já o nosso colega, doutor Cícero Marcos Lima Lana, é advogado sócio da Lana de Sociedade de Advogados, doutor em Direito Penal pela PUC São Paulo, mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo, especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo IBET, coordenador do Núcleo Campinas da ESA, nos anos 2013 e 2016, autor do livro Crime de Apropriação Indébita Previdenciária, uma nova classificação e suas consequências, também autor do livro Crimes de Sonegação Fiscal e o Princípio da Intervenção Mínima, além de outros livros, né? Crimes contra a Administração Pública, Aspectos Polêmicos, pela editora Quartier Latam, Direito Penal Avançado, pela Juruá. Então, assim, uma pessoa super preparada, né? Nós teremos aqui, de fato, uma pessoa, né, tanto o doutor Rafael como o doutor Cícero, ou Caju, né? Ou Caju, para os íntimos. Eu, Carla Coachman, eu sou membro do IBEF já há algum tempo, junto com o Ronaldo Fonseca, da PwC, nós coordenamos o Comitê de Compliance do IBEF Campinas, e estamos aqui à disposição hoje de vocês, né, organizamos com carinho esse evento, junto com o Flávio, com Bárbara e outras pessoas do IBEF. Nós esperamos aqui que possamos, então, trocar conhecimento, fiquem à vontade para fazer perguntas pelo chat. E nós temos, então, primeiro a explanação do doutor Rafael, depois do doutor Cícero, e a gente vai, então, aqui, né, mediando o evento. Então, um bom dia a todos, obrigada pela participação. Ronaldo, gostaria de comentar alguma coisa? Não, Carla, só gostaria de reforçar, agradecer a participação de todos e também dizer que esse é o primeiro evento do Comitê de Compliance do ano. Então, estamos começando aí com o pé direito, tanto a Carla quanto o Flávio, enfim, o time do IBEF Campinas. Nós preparamos aí uma agenda de eventos ao longo do ano, então tem muita coisa interessante. Mas, novamente, a gente gostaria de agradecer pela participação de vocês, tá? Então, um bom evento para todos. Bom evento. Rafael está com a palavra. Legal. Obrigado pelo currículo, né? Eu já agradeço de estar falando antes do Dr. Cícero. Primeiro, porque é difícil falar depois dele, né? É complicado. É um exímio palestrante. Segundo, porque problema, abacaxi, coisa ruim, fica na parte dele também, né? Então, a gente, já que tem mais conhecimento, a parte difícil fica com ele, né? O evento surgiu, acho que bater um papo rapidinho. A gente vem tomando conhecimento, tendo dificuldades, a gente que está na parte de cada ponta, no setor privado, principalmente os advogados, uma mudança muito grande no mercado, na postura, na agressividade processual, decorrente de diversos fatores, né? Antigamente, crime era matar, assassinar, drogas, né? E hoje a gente está descobrindo que... já estou te escutando já. Está num outro norte, né? Então, a Carla comprou a ideia, eu fiquei feliz pelo tanto de inscrições que deu. Eu não sei se o pessoal está fugindo do filho, do marido, da esposa, é um momento de ficar em casa um pouco isolado, mas acredito que todo mundo esteja bem afim aí de tentar pegar um pouco do conhecimento. Agradeço, Ronaldo, agradeço, Flávio.
Tenho que agradecer, eu acho que é importante, a Unimed, a Deloitte, a Price, a grande banca de advocacia, Lemos Advogados, meus amigos Finóquio e Otávio Ustra, que patrocinaram o evento, né? E são parceiros aí de longa data aí de vocês, né? Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Fiquem à vontade em tirar foto. Eu vou depois passar para a Carla, para ela divulgar para todos. Fiquem à vontade em fazer perguntas. E eu não vou fazer nada mais do que passar um pouco do meu cotidiano para vocês, com alguns exemplos, casos práticos. Não vou falar, pelo amor de Deus, de lei, artigos. Eu acho que ninguém merece, 9 horas da manhã de uma sexta-feira, tomar um porre de direito, né? Não é a área de direito. Então tem que ser uma coisa prática, dinâmica, e vou tentar ser o mais justo aí com o tempo, tá bom? Então eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu só, eu sempre apanho aqui. Outra coisa. Nós estamos num momento difícil, né? Um momento que as pessoas estão um pouco à flor da pele e não tem como, nós vamos tratar de algumas questões aí, políticas e tudo mais. Então, quem torce para o Palmeiras, fica tranquilo, que nós vamos falar mal do Corinthians. Quem torce para o Corinthians, fica tranquilo, nós vamos falar mal do Palmeiras, né? Então, tem algumas questões que a gente não tem como fugir, e quem tem aí, fiquem à vontade, mas não é norte da palestra, não vou entrar em nenhum assunto polêmico, nada, mas vai me interessar, porque realmente é o que vem mudando aí o cenário jurídico, tá? Eu brinco, brigar por política só é bom para sair daquele grupo de WhatsApp que você não gosta, né? Aí você tá afim, bom dia, boa tarde, boa noite e tudo mais, então só vale a pena nesse sentido. Mas eu não tenho como fugir, tá? Então eu vou começar aqui com vocês a apresentação. Para quem não sabe, eu sou de 79, então eu às vezes apanho um pouco aí. Vocês estão vendo? Perfeito. Sim, Rafael. Então tá. E se você Rafael, colocar em slide, né? Acho que fica melhor, certo? Vamos ver. Isso, aí. Exatamente. Feito? Tá ótimo. Então tá bom. Então hoje nós vamos falar sobre prevenção de riscos, né? Principalmente criminais, nessa relação que as empresas elas têm com o governo. Para quem não conhece as relações, eu acho interessante a gente dar um nivelamento rápido aí por baixo, como que as empresas se relacionam com a administração pública. Porque muita gente acha que é só licitação, crime só vem de licitação, que a gente vê na mídia, etc. E tal, e muito pelo contrário. A gente se relaciona com a administração pública diariamente, não tem como escapar, porque eles regulam toda a atividade da empresa. Então, se a empresa participa de licitações públicas, se ela executa contratos públicos, se ela vende para a administração pública, presta serviço, saiba que a relação ela parte a partir de uma licitação pública, só que existem atos praticados antes por muitas empresas, que é vender o seu peixe para o próprio governo, né? Essa relação do comercial, essa relação de um presidente de uma estatal, essa relação que tem que ter para você, a administração pública é mais um cliente como qualquer outro. Tem algumas regras específicas para você ser contratado, tem algumas regras específicas da execução do seu contrato, e eu vou explicar daqui a pouco por que isso é muito importante. Se a empresa participa também ou não de licitações, não tem problema, mas ela possui uma série de obrigações a serem cumpridas. Então, a relação do particular, seja do profissional em si dentro da empresa, seja a relação da pessoa jurídica, ela possui obrigações de diversos níveis, seja por causa que o produto precisa de uma autorização específica do Exército, Anvisa, Vigilância Sanitária, seja porque a empresa, para funcionar, ela precisa de um alvará, seja porque o negócio dela gera obrigações principais e acessórias, como no caso de tributos, como no caso de prestar informações sobre estoques, ela tem um gerenciamento feito por Polícia Civil, tem toda uma espécie de regulação da atividade, que te faz ter contato com gestores públicos, que é o objeto aí do nosso bate-papo aqui.
E tem a fiscalização. Se você é objeto a alguma obrigação perante a gestão pública, você é objeto também de fiscalização. Então, você também é visitado, deve prestar informações e se relaciona não só no papel, mas muitas vezes você se relaciona pessoalmente com fiscais, tá? Anvisa, de novo, Petrobras, do município de Campinas, enfim, de diversas formas aí. Então, nós estamos falando dessas relações. Quando a gente fala em relação governamental, ou eu estou vendendo, executando um contrato para a administração pública, ou eu estou subordinado, tá? E estou exposto a uma relação obrigatória com gestores públicos. Então, esse é o norte hoje, onde do que nós estamos falando, vamos dizer assim, qual que é o tatame da briga? É esse daqui. A quem destina? Nós estamos falando com uma equipe de compliance, com executivos de finanças, tem alunos, tudo, mas eu vou centrar aí para esse nível de profissional. E a quem se destina? A quem trabalha em empresa que, de uma forma ou outra, consegue uma vantagem, tá? De alguma forma ou outra, se beneficie de algo concedido pela administração pública. Então, o primeiro erro que as pessoas elas cometem é achar que vantagem é propina. E vantagem é algo ilícito. Não. Se eu estou vendendo, eu estou obtendo uma vantagem. Se eu tive um regime diferenciado tributário, eu estou tendo uma vantagem. Se eu tive um alvará concedido para eu passar a atuar, vender o meu produto, eu estou tendo uma vantagem. Se eu fui objeto, eu trabalho numa concessionária de energia, eu tenho que fazer desapropriações e eu trabalho em prol e no lugar do governo. Então, eu tenho uma vantagem e hoje em dia, né, nessa pandemia, tem muita gente aí sendo contratada de forma emergencial. Então, quando eu falo em vantagem, eu estou falando não só em dinheiro, eu não estou falando que tem algo ilícito acontecendo. O que eu estou dizendo? Eu estou falando que toda vantagem hoje está sendo objeto de análise. E a grande mudança que está acontecendo é quem está analisando, a forma como está analisando. Então, não importa se aquilo que você está fazendo é legal, é probo. Importa como esses fiscais, essas pessoas, vão olhar aquilo que você fez de fora. Então, a grande preocupação em relação à prevenção é como você analisa aquela relação da sua empresa com a administração pública, nessas áreas que eu acabei de dizer, de regulatório, fiscalizatório, contratações, como que essas pessoas vão ver como foi dada a sua relação. Vamos falar bastante exemplos práticos, para vocês entenderem o quão difícil é a gente conseguir enxergar externamente e como aquilo que você fez dentro da legalidade pode ser interpretado de uma forma diferente. O que são as mudanças, né? Eu falo bastante, olha, tomem cuidado, as coisas estão mudando, a forma como os fiscais estão lidando com as empresas está diferente, o Ministério Público está agindo de forma diferente. Eu vou falar bastante do Ministério Público, o Cícero vai explicar melhor o porquê, né? Independentemente se foi bom, se foi ruim, se para o Brasil mudou, não mudou, é Moro, não é Moro, não me interessa isso e eu acho que não interessa para a gente, para a palestra aqui. Mas nós temos um cenário pós-Lava Jato. Tá? Que cenário é esse que importa para a gente? A Lava Jato, tá? Queira ou não, ela criou um espírito corporativista entre promotores, COAF, delegados da Receita Federal, e que muitas vezes tudo para eles é crime e tudo para eles deve ser investigado. Eu brinco, eu conversei na época que começou aquele estardalhaço todo, conversei com o professor Floriano de Azevedo e Marques. Para quem não conhece, é um papa aí do direito administrativo. Né? Perguntei, e aí, tá gostando, não tá? Ele falou, olha, me preocupa,
Porque enquanto está discutindo, prendendo gente que algumas pessoas gostam, têm interesse e etc., até que a gente, tudo bem. Mas e a hora que o espírito da Lava Jato chegar no promotor da sua cidade? Né? A hora que ele chegar no fiscal da Receita Municipal do ISS e ele está com esse espírito aí de lavajatista. Vou dar esses nomes, tá, gente? Me desculpem aí para ficar mais fácil, né? Para deixar uma coisa mais prática. Então, esse espírito ele incorporou não só no Ministério Público, mas enraizou pelo Brasil afora. Tá? Então, eles passaram, já são autoridades. Então, agora a coisa mudou de patamar. Tivemos a lei anticorrupção, que foi um marco aqui para as pessoas jurídicas aqui no país. Foi muito bom, porque as empresas começaram a se preocupar em relação a andar na linha, a tentar prevenir qualquer tipo. O Fernando estava contando aí que ele quer aprender um pouco mais aí em relação à área de compliance. As empresas passaram a analisar internamente os atos que elas estão praticando. Colocar amarras, mas principalmente prevenir e identificar eventual erro praticado, com má fé ou sem má fé, para o seu empregado, né? Porque como é que funciona? O empregado lá embaixo, a pessoa que faz cobrança, que vende prestação pública, faz uma besteira, né? Uma propina, um direcionamento de licitação, mesmo que não tenha propina, para bater uma meta e etc. Primeira coisa que ele aponta, ele fala: quem mandou foi meu presidente. Né? Foi o financeiro que pediu para pagar isso aqui, está aqui o dinheiro. Ele nunca vai falar que é ele. Né? Então, as empresas passaram a se preocupar tanto para proteger o empregado, como também proteger também os sócios, a própria pessoa jurídica. Tivemos aí uma mudança grande, uma geração de novos fiscais, membros do Ministério Público, da Receita Federal. Isso é muito importante, perfeito, eles já têm um pouco se adaptar. Mas antigamente era assim, né? Preciso conversar com um fiscal. Eu vou até a Receita Federal, eu vou até Viracopos, sento, converso com o fiscal, tomo um café com ele, explico que não é bem por aí, que a situação é outra. Ele me pede para, então, trazer um outro documento, fazer um aditivo, complementar. Era uma conversa, tá? Não para você conseguir algo ilícito, mas era normal. Hoje você liga para o fiscal, você liga para essa geração nova, eles falam o seguinte: por que você quer conversar comigo se está tudo na lei? Então, isso causou uma rigidez muito grande, por um lado, muito bom. Por outro, tem que tomar muito cuidado, porque essa geração nova, ela também traz um costume diferente. As empresas se relacionam de forma dinâmica. Esquece o documento, às vezes acontece alguma coisa, então, às vezes, ter uma oportunidade de você se explicar antes de sofrer um auto de infração é importante. Mas houve um rompimento do setor público, principalmente do regulatório, tá, com o setor privado. Eu brinco muito que isso está acontecendo no Porto de Santos. Era muito comum um despachante aduaneiro ter a liberdade de bater, eles trabalham no mesmo local físico, bater na porta do fiscal, conversar e falar: olha, tá vindo um navio, o doco veio sem cobertura cambial, veio algum problema, mas já estou trazendo a documentação. O fiscal no Porto de Santos não recebe mais qualquer despachante. Então, nós estamos falando primeiro, introduzindo do que nós estamos falando, para que nós estamos falando e por que nós estamos falando. E dois problemas aí muito grandes, tá? Que membros do Ministério Público, juízes, fiscais da Receita Federal, eles passaram a usar a mídia. Porque o que sai da mídia impulsiona o processo. Então, eles aprenderam isso daí. Tem um lado bom quando é contra o concorrente do seu cliente. Tem um lado ruim quando é com o seu cliente. Cícero vai dar um exemplo aí que aconteceu, e eu vou adiantar o meu, mas eu tinha um caso aí bem complexo e tudo mais. Eu acompanho, é um caso que eu acompanho semanalmente. Aí um repórter da Globo News me ligou e falou: olha, você tem 15 minutos para comentar a sentença do juiz. Eu fui ver, achei estranho, eu acompanho o processo, e a hora que eu fui ver a sentença, tinha saído no mesmo dia. Pô, peraí, como que isso aconteceu?
E é lógico que eu não sei se foi o juiz, o promotor, o advogado da parte contrária, etc. e tal, que é uma relação entre particular e governo, perfeito? Entre 3 mil empresas e o Ministério da Agricultura, e uma coisa enorme, né? Primeiro que não dá para se manifestar em 15 minutos. É difícil, tem uma frase, outro de efeito. Mas mudou e eles estão usando a imprensa ao favor deles. E quando usa a imprensa, nós vamos falar de riscos criminais, né? O risco criminal é da pessoa física, não é da pessoa jurídica. Então, na escola, o filho dele vai ser chacoteado, vão fazer brincadeira, a esposa dele vai ser excluída aí o marido, se for no caso da esposa, e praticamente já estão no berço da criminalidade, porque saiu na imprensa, o pessoal que é leigo acaba acompanhando. Tá? Às vezes é bom, porque, como eu falei, quando é o seu concorrente. Mas é uma coisa que mudou o espírito, mudou a formação desses gestores, mudou o espírito dentro das empresas e o uso de ferramentas extraprocessuais para que o processo caminhe naquele sentido que a pessoa que usa a imprensa quer. E o uso das redes sociais. Agora, o juiz também opina sobre quem ele vai votar. O juiz opina se ele acha que a pessoa é criminosa ou não. O juiz opina se ele é favorável ou não. Tá? Eu não vou falar se eu sou a favor, sou contra. Eu só estou hoje introduzindo o assunto, como eu disse para vocês, sem entrar em coisas mais de política, que eu acho que não há necessidade, mas isso é um cenário, gente. Isso tem um cenário. Então, existe uma mudança muito grande em relação à estratégia processual. Antes, o processo está no Ministério Público para ver se teve improbidade. Caminha lá. Depois vai para o criminal. Não. Hoje existe uma relação muito grande entre a improbidade administrativa, a lei anticorrupção, regras como o do CAD e outros órgãos regulatórios, e o Código Penal, o Código de Processo Penal. Hoje existe uma mútua colaboração, Ministério Público, Tribunal de Contas, COAF, CAGE, CGU, que antes não tinha. Até por conta também da informatização, eles podem trocar acessos a sistemas e etc. Tudo está informatizado, né? Então, é muito mais rápido, mais célere. Vou contar 2 casos aí, quer dizer, vou dar um caso para vocês, por que tem que tomar cuidado, né? Eu tenho um cliente que ele é uma revenda, uma grande revenda, perfeito, tem uma matriz que atua no Brasil inteiro, e o contrato entre a revenda e a matriz tem uma cláusula lá que diz: você, revenda, não tem liberdade comercial. Você vai fazer tudo o que eu mandar, da forma como eu mandar. Você me aponta as oportunidades que você tem, tá? E eu vou dizer que o preço que você vai dar, como vai ser, fala, tudo bem. Começa a vender aqui e ali, eis que surgem oportunidades no mercado público. E esse meu cliente tinha horas que ele recebia informação que ele deveria participar de uma licitação pública e deveria dar aquele limite de preço. E, de repente, uma outra revenda concorrente dele, tá, que eles não têm exclusividade de região, ela passava na frente e ganhava. De repente, era a vez dele ganhar. E isso foi acontecendo ao longo de 3, 4 anos. Pausa. Pro meu cliente, ótimo, estou ganhando dinheiro, participo, é uma política da empresa, às vezes ela quer compensar alguma coisa, não tem qualquer problema nenhum, legal. De repente, sai na mídia uma invasão da Polícia Federal nessa empresa matriz, ordenada pelo CAD, não foi por juiz, não foi pelo Ministério Público, não foi por ninguém, pelo CAD, tá? Acompanhada do Ministério Público Federal, perfeito, mas a pedido do CAD, a Polícia Federal invadiu a empresa, tomou computadores, celulares e etc., e descobriu que essa empresa, ela fraudava licitações por meio de conluio, arquitetada por meio das suas revendas. Eles chamam de método hub and spoke. O meu cliente é terceiro de boa-fé, mas está envolvido num escândalo criminoso e está respondendo não só perante o CAD, porque como o CAD fez isso e teve acesso a essas informações, isso se relaciona para todo mundo. Então, essa mútua colaboração, tá, ela faz com que as coisas se tornem mais célere. E se o meu cliente tivesse interpretado,
tivesse falado com a área de compliance, tivesse falado com o jurídico, dizendo, olha, eu estou achando meio estranho, ou não, é legal ou não, não importa. Passa o caso, passa o contrato, porque quem lida com licitações vai falar, isso não pode, você tem que ter liberdade de atuação, você não pode, tem alguém te induzindo a participar de um conluio, no mínimo, prova que você não sabia. Segundo, antigamente, investigação criminal, investigação para saber se a pessoa roubou naquela licitação, era só para saber que a pessoa roubou naquela licitação. Hoje existe uma ampliação de análise. Vamos falar aí do caso Rachadinha, né? Flávio Bolsonaro. Não sei se vocês estão sabendo, mas tem um caso aí emblemático. Eu não quero saber do caso, não quero saber de absolutamente nenhuma questão política em relação a isso. O Cícero vai falar com mais detalhes, mas foi objeto de uma transação, um pedido para o COAF, tá? Eu acho que foi do Ministério Público, dizer, olha, essa transação, ela está dentro do normal ou não? O COAF respondeu para o Ministério Público dizendo, não, acho que não é normal. O COAF é meramente consultivo, ele não é deliberativo, ele não decide se foi ou não, mas prestou a informação. O Ministério Público olhou e falou, opa, eu quero os últimos 10 anos dele, de toda a movimentação bancária. Então, uma situação específica pode, às vezes, dar acesso a diversas informações e ampliar a investigação. Então, eu posso pedir, olha, essa empresa participou de um conluio nessa licitação aqui. Ela teve esse fiscal da Receita Federal teve uma movimentação estranha que recebeu um valor dessa empresa aqui. Manda para o COAF. O COAF entra na empresa. O COAF não, o Ministério Público entra na empresa. Ele pega informações, e-mails e etc. Pode ser que amanhã você esteja acusado de um crime tributário. Uma investigação que começou por conta de uma licitação pública, de R$1.000, que seja, uma contratação emergencial de R$10.000, passa a ampliar e a investigação muda o rumo e vai investigar toda a sua vida tributária, tá? Hoje existe um balanço de interesses, se aquilo que está sendo objeto de investigação é mais público ou mais privado. E em uma investigação, né, errada, ela pode chegar a uma conclusão certa. Uma investigação que pode começar em algo que não foi crime, ela pode chegar em algo que foi crime. Então, tendo um interesse público, eu posso ou não invadir a sua vida privada a qualquer momento. E isso é uma coisa que está acontecendo. Tá? Por isso que a palestra de hoje, esse bate-papo, para mostrar para vocês como é importante prever esse tipo de risco. Para quem não sabe, existem 3 tipos de responsabilidades. A civil, que é devolve o que você roubou, devolve aquilo que você pagou a mais, devolve aquela propina para o fiscal, me paga aqui a multa, a sanção tributária por algo que você circulou e não pagou o ICMS, me devolve, é dinheiro. A administrativa, pessoa jurídica, você não vai mais participar de licitação, você vai perder um regime especial de tributação, você vai perder alguma vantagem que você tem, vai deixar de executar um contrato por conta de algo ilícito que você fez. É uma pena administrativa. E tem a responsabilidade penal, que é o objeto do nosso bate-papo. A responsabilidade penal, gente, ela é da pessoa. Ela não é da empresa. A empresa não vai presa. A empresa ela pode ser lacrada, pode ser fechada, mas a responsabilidade vai ser da pessoa. E existe uma coisa importante que está aqui uma decisão do Tribunal de Contas de 2013, lembra? O lei de corrupção e tudo mais, as mudanças, que os gestores não devem responder por aquilo que eles não tinham conhecimento. É óbvio isso. Mas a questão está aí, a pergunta para vocês. Legal, como que eu provo que eu não sabia? Vamos dar 3 casos básicos, alguns exemplos aí. Como que eu provo que eu não sabia? Caso Odebrecht. Olha, eu trabalho das 8 às 5 num departamento, faço cobrança, emito nota fiscal, faço transações financeiras, eu sou um executivo de finanças, eu trabalho nessa área. Eu não sei porquê, mas a área fica no subsolo, fica escondida. Eu não sei porquê, mas eu tenho um contrato de confidencialidade super forte.
Aí, de repente, sai o escândalo. Quem é que passa também ser sujeito da obrigação penal? Eu tinha conhecimento de que eu trabalhava no setor de propina? Não, eu sou terceiro de boa-fé. Como que você prova? Então, também serve para proteger o empregado. Regras claras dentro da empresa, deixar claro que aquele empregado não tinha conhecimento do nível daquela informação. Um outro exemplo, um caso que eu vivenciei aqui na Secretaria da Receita Federal em Viracopos, delegacia, né? A empresa tinha uma carga parada, etc e tal, canal vermelho, queria liberar. O chefe pediu para a funcionária recém-contratada ligar para o fiscal da Receita Federal para ele expor e falar, olha, libera minha carga. O fiscal falou, olha, vem aqui tomar um café comigo, etc e tal, e a coisa fluiu. Tal. Olha, não vou, não posso, é meu chefe, coisa e tal. Esse fiscal estava cobrando propina de diversas empresas, foi preso e a empresa teve a visita da Polícia Federal. Por quê? Porque se a pessoa não respondeu, não deu possibilidade de ir lá, praticamente pode ser que seja alguma prática comum daquela empresa. Perfeito? Então, como que eu protejo essa empresa, o gestor dessa empresa, que ele não detinha qualquer tipo de conhecimento? Tem um outro caso que é emblemático, em que a empresa participa de licitações. Empregado foi participar de uma licitação de 10 milhões de reais em Manaus, chegou na licitação antes e teve contato com o comercial do concorrente. O comercial do concorrente ganhava 10% sobre cada venda. Tá? Esse empregado, meu cliente, ganhava 2% de cada venda. Se eles entrassem na licitação, o valor de 10 milhões ia passar lá para baixo. Ponto. Por causa da concorrência. Se não entrassem, a empresa que ficasse ia dar o preço máximo e ia ganhar por 10 milhões de reais. Pois bem, o revendedor, né, a pessoa do concorrente, ia ficar com 1 milhão de reais. Números hipotéticos. Esse meu cliente, ele ia ficar com um valor bem mais abaixo, 200 mil reais. O que eles fizeram? Falou, olha, funcionário, né, ou comercial, atrasa na licitação, não chega na licitação, você vai perder, vai ficar bem, fala que o ônibus quebrou, fala que teve problema. Chega atrasado 5 minutos, você é excluído e eu ganho. Pois bem, isso aconteceu. Será que a área de compliance não tem que analisar se essa licitação teve algum problema ou não? O histórico desse funcionário? Se ele se atrasava, se é comum, se não, faz 10 anos que ele participa da licitação, nunca atrasou, ele nunca aconteceu. Posso pedir ou não o imposto dele para verificar se isso entrou ou não? O que eu posso fazer para me prevenir porque isso saiu da curva? É lógico que teve investigação criminal, é lógico que quem foi investigado foi a empresa, tá? E o executivo? Como que eu provo que ele não tinha conhecimento daquilo? E o executivo da outra empresa, como que ele prova que aquilo foi feito por 2 pessoas longe das empresas? Então tem que ter, sim, um trabalho preventivo, porque quem vai ser investigado criminalmente não vai ser só o empregado, vai ser o executivo de finanças, vai ser o presidente, vai ser o diretor, tá? Outra coisa, nós tivemos uma mudança muito grande também, que antigamente era, só vai preso quem é filmado, flagrado, vendendo, pegando dinheiro e etc. Hoje não. Vou citar aí como exemplo o caso aí de Atibaia. Não sei se vocês conhecem, tem uma questão aí do sítio de Atibaia. Em questão a um ex-presidente da República, perfeito, que até onde eu sei, não defendo nem nada, mas não teve filmagens de que ele estava recebendo dinheiro para comprar a chácara, não teve. Teve o quê? Uma somatória de indícios que na visão desses novos procuradores, da visão de novas pessoas da Receita Federal, nessa mudança, essa somatória de indícios, se eles se convenceram que é crime, você vai ser investigado e vai ser punido. Então, muito cuidado, porque quem é o investigador, quem é o fiscal que está na sua empresa, qual o convencimento pessoal dele e quais são os indícios da área de compliance que eu vou analisar uma situação que podem, tirando um retrato, verificar se aquilo foi crime ou não. Verificar se aquilo, na visão de alguém externo, pode soar como uma atitude criminosa ou não. Porque vai sair da mídia e eles vão usar isso a favor. Um exemplo rápido,
Teve um passeio turístico numa cidade em que a prefeitura contratou uma empresa para fazer um roteiro, passar na igreja, passar na fábrica de queijo, contar a história da cidade. Essa empresa terceirizou o ônibus, que era um ônibus temático, era um ônibus bacana, era um ônibus que todo mundo poderia aí utilizar. Joia, ótimo. A licitação ocorreu, teve concorrência, a empresa que ganhou, ela falou, olha, os meus ônibus, eles não têm uma característica específica para isso, eu preciso de um ônibus que dê mais atratividade, porque a minha remuneração vai ser por quantas pessoas forem no passeio, a prefeitura não vai me pagar, né? Ótimo. A empresa que ganhou a licitação contratou e locou um ônibus, 2 andares, um ônibus diferenciado que deu mais atratividade. O problema é que a pessoa física proprietária desse ônibus era tão somente o pai da pessoa, da responsável pelo início do processo de contratação da área interna da prefeitura. Resultado, ação civil, improbidade administrativa. Por quê? Para o Ministério Público, eu não quero saber se teve propina, eu não quero saber se é pai e filho, acabou, e vocês cometeram algo ilícito. Foram penalizados. Pô, mas espera aí, sacanagem, é pai, é filha, tá, troca. Esse ano, essa filha não está mais em licitação pública. Se fizer uma licitação e acontecer a mesma coisa, a empresa que ganhar, locar esse ônibus, teve improbidade? Não, nem subjetivamente. Por quê? A parte subjetiva caiu fora. Então, esses indícios levam a quem investiga crer que houve ou não crime. Só que numa dessa, as empresas que contrataram, não sei se sabiam, não sabiam o grau de parentesco, não tinham contrato, não tinham nenhuma pergunta, não afastaram esse liame jurídico, esse nexo de causalidade que poderia ensejar uma probidade, mas começaram a ter uma investigação dentro da empresa para saber se ela pagou ou não propina. Para pai e filho. Ah, mas que coisa boba, toma aqui, ó. O promotor vai ter acesso a todos os e-mails, não só aqueles trocados com a empresa. Por que a partir disso não vai dar um start de uma licitação de um crime tributário? Então tem que tomar aí bastante cuidado. O que desperta o interesse do Ministério Público? É importante isso, tem que tomar muito cuidado, tá? Existem alguns princípios aí que regem a atividade pública, que não é só o da legalidade, ela só pode fazer o que está dentro da lei. Não, aquilo que você fez foi bom para o interesse público, foi legal ou não, mas tem uma máxima, nem tudo que é moral, eficiente, razoável, beneficia o interesse público, é legal. Então, vai gerar uma fiscalização na sua empresa. Tá? Vou dar 3 exemplos rápidos. Gente, a declaração de calamidade pública no país não existe mais, acabou em dezembro. O governo federal não republicou. Então, quem está vendendo diretamente por conta da pandemia, porque é justo, é moral, é eficiente, contratos emergenciais, né? Prazos de contratos menores, por conta da calamidade pública, esquece, porque legalmente não tem mais calamidade pública. Oh, mas espera aí, indo para o hospital, olha a situação que nós estamos, gente, pelo amor de Deus, não é calamidade pública? Legalmente não. Então, cuidado com o contrato emergencial, de venda de álcool em gel, luva, tem que tomar cuidado, porque vai despertar o interesse do Ministério Público, mesmo sendo algo que você agiu de boa fé. Então, deixar claro na relação com a administração pública, se ela teve cotações, se ela só está abrindo, se o preço que você está praticando está dentro do mercado, está dentro da lei, passa para o compliance, para o jurídico, para saber se pode ou não vender diretamente. Tá? Jogo de planilha, né? Tem uma questão na construção civil. Fui contratado para tapar 2.500 buracos na cidade. Fui contratado para construir um parque para a prefeitura. Durante o contrato, algumas coisas acontecem que exigem que você mude o quantitativo de itens que você utilizaria naquela obra. Quando você contrata uma obra, tem que estar escrito quantos sacos de cimento você vai comprar e quanto custa cada saco de cimento.
Muitos clientes, na boa-fé, escutam da administração: olha, você não pode fazer esse puxadinho a mais? Puxa, eu não coloquei aqui, que na verdade não são 2.500 buracos, são 2.560 buracos. Na boa-fé, você faz aquilo. Você pode estar incorrendo em um crime, porque você não pode gastar mais daquilo que está em sua planilha, tá? Não pode. Então, tem que se atentar a isso. Toma cuidado. Poxa, a minha empresa, o prefeito, eu conheço ele, é novo, legal, eu vou mudar a minha sede da minha empresa, vou construir uma filial naquele município, vou gerar 2.000 empregos, só vou contratar gente de lá e vou ganhar uma isenção de IPTU, de ISS, vou construir uma escola. Nossa, lindo, razoável, atinge a finalidade, legal, mas tem que ter uma lei do município e um decreto regulamentando que não só você pode ter a esse benefício, como toda e qualquer empresa interessada. E está cheio de gente fazendo isso na boa-fé. Mas o prefeito abriu um processo administrativo, existe algum decreto, existe algum normativo? Peça no mínimo autorização do legislativo, leve em votação esse projeto na Assembleia, na Câmara, no Congresso, para você ter isso daí. Então, muitas vezes, na boa-fé, você faz aquilo para atender o interesse público, mas quem está de fora e não participou das reuniões que não tiveram atas, não participou das conversas que não tiveram ata, para ele é conluio, é crime. Por que você teve esse benefício e os outros não? Vai o quê? Despertar o interesse daquele xerife que tem a índole da Lava Jato, mas é um rapaz de 23, 24 anos que só estudou, nunca teve experiência da vida. Red flag, né, que o pessoal usa muito aí na área de compliance, né? O que eu estou fazendo, a minha empresa faz, na relação com o governo, o que pode despertar o interesse do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do concorrente, não se o que eu estou fazendo é legal ou não. Eu preciso me antecipar aquilo, para quando sair na mídia, eu já responder dizendo, está aqui, ó, ata de reunião, está aqui todo o procedimento da empresa, ou no mínimo, para falar, olha, está aqui, quem tem acesso a essa informação, de formação de preço em licitação, ou oferecimento de desconto, é somente aquela pessoa. Então, aquela pessoa vai responder por isso, não toda a diretoria. Então, não importa o que você faz, é legal. Importa se quem vai interpretar como legal ou não, tá? Carla, eu tenho mais 2 slides. Como que eu estou de tempo? Mais 2 horas, tá bom? Minhas contas aqui, eu acho que você tem mais 10. Mais 10, tá bom. Isso não, mesmo. Jóia. Né? Mais 10 dá para a gente concluir, aí depois a gente passa a palavra para o Cícero e depois a gente vai para perguntas e debates, tá bom? Não, beleza, não quero me estender, não. Tem alguns outros exemplos, vou passar rápido para vocês verem como que a coisa acontece no cotidiano. A gente está no cotidiano, a gente tem que bater meta, tem que vender, tem que estar lá. E o que pode acontecer? Licitação Salvador, 20 milhões de reais. A empresa participou. Para ela participar, ela deveria comprovar que ela tinha capacidade para diversas outras coisas, especificamente uma capacidade de um software dela. O que ela fez? Ela falou, olha, eu vendo para revendas. Essas revendas, elas vendem para os clientes finais. Quem tem a capacidade técnica, gente, é a revenda. Por quê? Porque ela vai no cliente, ela tem especialidade de instalar, e não a matriz, não a fabricante. Quem sabe fazer a manutenção num carro não é a Volkswagen. É a revenda dela que tem o setor de manutenção. E o que ela fez? Falou, revenda, me emite um atestado para me beneficiar aqui nessa licitação, dizendo que eu entreguei e instalei em você. Ou seja, ela criou um ar de legalidade, mas o atestado, ele infelizmente é inverídico. Lógico, perdeu a licitação, inquérito policial, e eles estão sendo investigados não só em relação a isso, se teve improbidade, se teve conluio, ou só foi um erro, um equívoco, né, que eles cometeram nessa licitação. Mas no afã de participar da licitação,
dar um ar de legalidade, hoje, gente, não existe mais. Para você conseguir acesso à informação de que a revenda não faturou aquilo porque quando no caso eu atuei, é muito simples, eu pedi, cadê a nota fiscal dessa revenda para a matriz desse produto? Não tem contrato, não tem pagamento. Tem com a revenda com o cliente final, mas então a revenda que participe da licitação. São pessoas jurídicas diferentes. Só que os diretores, todos estarão sendo investigados. A alteração do escopo contratual quando você está executando uma licitação. Falei do exemplo aqui anteriormente, então tomar muito cuidado. Então você está no dia a dia, lidando com a licitação pública, o fiscal pede isso, pede aquilo, você troca um e-mail, você bate um papo com o gestor público, você recebe por e-mail, vai ter uma licitação, etc. e tal. Não existe isso. Se for para alterar escopo de contrato, tem que ter termo aditivo. Se for fazer um reequilíbrio econômico-financeiro, tem que ter a justificativa disso. Mas quem internamente vai cuidar disso? Então, nós vamos ver daqui a pouco no próximo e último slide. Tá? Pedido de propina. Tem umas decisões aí meio malucas, o Cícero pode falar, mas tem decisões. De juízes isentando diretores de empresas, dizendo que foram obrigados a pagar propina, senão não receberiam o valor de um contrato já executado. Se viram naquele crime de eu estou sendo coagido, compelido a isso. Então, se isso acontecer, eu tenho que ter o quê? Como que eu provo que eu não sabia? Como que eu provo que eu não tinha conhecimento? Como que eu provo que eu sou inocente? Gravações, troca de e-mails, registros, né? Aquele famoso e-mail entre a pessoa jurídica e o governo durante a execução de um contrato, durante você tirar um alvará de bombeiro, durante você conseguir um alvará com o exército, você troca informações, troca por e-mail, troca o WhatsApp às vezes, né? A título de registro, hoje foi pedida a alteração do escopo em decorrência de ter detectado mais buraco, a necessidade de fazer uma obra maior, encontrei um buraco, nada. Você tem que ter por escrito, você tem que estar resguardado. E internamente, quem foi que fez aquela negociação? A hora que bate no diretor, porque quem vai sair na mídia é o diretor, é o presidente, é o executivo da área financeira, é quem pagou. Ele tem que estar respaldado, tá? Cuidado com o direcionamento de licitações e boa contratação. O que é uma boa contratação? Você tem que restringir o mercado. Você não pode, às vezes, contratar uma ME-EPP que não tem muita experiência ou uma grande obra. Então, toda vez que tiver um direcionamento em um edital, uma restrição a um edital, o jurídico e o compliance tem que analisar se aquilo é uma restrição ou um direcionamento para a sua empresa. Porque, às vezes, o comercial conseguiu encaixar no termo de referência alguma condição que beneficie a empresa. Esse comercial tem que ser demitido imediatamente. Supressão de instâncias. Outra coisa. Se você precisa de uma lei, você não vai pedir para o prefeito que faça uma lei. Você vai pedir para o presidente da Câmara de Vereadores. Se você vai ter uma alteração de um escopo de contrato, não sei se vocês estão ouvindo aqui no fundo, mas como eu disse, meus cachorros não falham uma, né? É passar o caminhão de gás, começa a cantoria. Então, vocês me desculpem aí. Se você for alterar, você pedir alguma coisa, aquele fiscal é o da Receita Federal que tem que fazer aquilo? Está dentro das atribuições dele? Ou é do delegado da Receita Federal? O Cícero vai falar bastante. O que pode um delegado? O que pode um promotor de justiça? O que pode um juiz? Quais são os limites que eles têm numa investigação criminal para eu também me proteger? Não só internamente, tá? Então, falei alguns casos práticos que muitos foram feitos de boa fé, atingiu o interesse público, mas gerou uma investigação criminal que vai invadir a sua vida privada, pode te expor na mídia e pode ter acesso a outras informações que talvez você tenha medo de mostrar, tá bom? Então, o último, na minha área eu trabalho muito com licitações públicas, perfeito? Então, o que eu faço? Para deixar claro em relação àquela pergunta, eu tinha conhecimento internamente daquilo? Você divide licitações públicas em 3 fases. Primeiro, preparação, participação e depois você executar o contrato, fiscalizar o contrato.
Você tem abordagem comercial. Eu posso ir na prefeitura, bater, vender o meu produto? Lógico que pode, você deve. São centenas de bilhões de reais contratados pela administração pública. Mas você registra internamente cada abordagem comercial que você fez com qualquer gestor público. Olha, eu dei um start com o secretário de Segurança Pública da cidade XYZ para informar que a cidade não tem um sistema de câmeras de vigilância, câmeras informatizadas que detectam se a pessoa, quantas vezes ela piscou por dia e etc. e tal. Então eu fui lá e agucei a prefeitura para contratar. Mas eu vou registrar isso internamente, que foi feito. Não deve ter troca de e-mail. O comercial não tem que trocar e-mail não tem que trocar o WhatsApp com o secretário de segurança. Olha, isso aqui é bom, não é? Olha, coloca isso aqui, porque a chance disso dar errado é muito grande. Ele tem que ir lá apresentar o projeto, registrar que apresentou, de preferência com a registro na agenda do secretário, ponto. Se a prefeitura interessar, ela vai fazer o edital. Então, o comercial, na fase de captação de editais, aonde ele capta a oportunidade? Em imprensa oficial, tem empresas de buscas, ou quando recebe uma cotação. Recebeu um pedido de cotação, aquela prefeitura está afim de fazer aquela licitação. O comercial não fica sabendo da licitação porque ele recebeu um WhatsApp do secretário de segurança. Ó, saiu, hein? O seu aditivo aqui, ó, joia, vai sair, eu estou convencendo o jurídico. Não, ninguém troca isso. Porque isso vai ser interpretado pelo Ministério Público que você tem conchavo lá dentro, não é porque você está de má fé. Pô, o cara tem amizade, falando bom dia, abraço, porque o WhatsApp é uma desgraça, começa a mandar foto, de cerveja, tomando um vinho, pronto, virou amigo. Pro MP você cometeu o crime, pro MT você deu a brecha que ele queria para invadir a sua empresa. Definição de participação. Por que o comercial tem que definir se vai participar ou não? E não é o comercial mais o financeiro, a área de custos, o jurídico, para a empresa ter certeza de que naquele edital não existe um direcionamento para ela, para que o preço a ser praticado está dentro do de mercado. As empresas que estão sendo fiscalizadas de vender respiradores diretamente para a estação pública, tá? São aquelas que... Quanto é o seu respirador? É 30 mil. Eu pratico 30 mil no mercado. Tá, então por que você vendeu por 80 mil para essa prefeitura? Pandemia, né, doutor? Pandemia, a lei da economia. Não, meu amigo, para o MP isso aí teve crime. Então a área de custos tem que ajudar na formação da proposta. A análise edital de participação em si, quem vai participar tem que registrar como foi. Não custa mandar uma ata para a área de compliance, para ela verificar se saiu algo do padrão. Olha, por que você não impugnou esse concorrente aqui? Se você vem impugnando ele em todas as licitações e agora você não impugnou. Então tem que deixar claro o papel dele, porque o diretor financeiro não está sabendo que ele está fazendo isso, mas é o diretor financeiro que vai sair na mídia. Execução de contrato. O comercial, ele já acabou a parte dele. Tem que ter um fiscal, um engenheiro que vai ver se está cumprindo corretamente. O engenheiro, se receber um pedido de ampliação do escopo para ajudar o pobre coitado do interesse público, que ele tem que registrar isso, que ele tem que pôr por escrito, ele tem que pedir para o jurídico. Então, todo mundo sabe que durante a execução, a responsabilidade é daquele empregado. Então, se teve um conluio, se teve um pagamento de propina, se teve uma negociação, começa investigando aquele empregado, porque o diretor financeiro não tem consciência disso. E aí vai, tá? Por causa do tempo, durante a execução também tem que estar claro, quem faz o faturamento, quem cuida de reequilíbrio econômico e financeiro, tem que estar claro quem que é. Então, internamente, quando você lida na relação com o governo, na parte de licitações e execução de contratos públicos, tem que estar muito claro com contratos de trabalho, com contratos internos, com regimentos internos, até onde eu sei o que pode acontecer. Que hora que o comercial for pego, primeira coisa que ele vai fazer, sou um mero empregado executivo. A hora que o engenheiro, que deu um jeito de ampliar o contrato, ganhar um dinheirinho para a empresa, vou me destacar, às vezes nem tem propina, ele é responsável por aquilo. Então é muito importante isso, tá, gente? Eu, mais uma vez, agradeço muito
no IBF, muito pela oportunidade. Acho que eu respeitei o tempo aí. Passar uma mensagem para vocês de que a coisa mudou. Esse espírito de anticorrupção é ótimo, tem que ter, mas tem que tomar cuidado quando chega numa pessoa que não tem uma tarimba muito grande e para ele tudo passa a ser crime. Né? Ser bonzinho demais, às vezes, é ruim, né? A gente acaba pagando a conta daquele que é chato, né? Aquele bonzinho a gente pede para postergar, tá? Vou deixar o meu contato aí com vocês. Vou passar a apresentação para a Carla, ela tem tudo aí. E o que eu falo? Lembre-se, vocês estão lidando com o interesse público, não com uma pessoa. Então, vocês não têm que beneficiar um fiscal do contrato, um prefeito, um fiscal da Receita Federal, ninguém. Você tem que beneficiar o cargo, o interesse público, tá bom? Eu vou antecipar aqui. O doutor Cícero me pediu também os contatos dele, vou deixar aqui, eu vou dar uns minutos aí, porque hoje, bom, colocou o celular, dançou, né, Cícero? Vai ter o WhatsApp aí, dançou, é o erro instrumento mortal. De trabalho. É o erro mortal. Consulta gratuita. Pode mandar. Consulta gratuita. Você vai... Pode mandar, não tem problema nenhum. Ai, joia, tá, gente? Eu vou... posso interromper aqui, se sim? Pode. Pode, todo mundo pegou. Pode. Também vai estar disponível aí para a Carla. Eu vou só interromper aqui para a gente fazer essa passagem de bastão e para o Cícero poder também fazer os comentários dele. Ótimo. Enfim, é isso aí, gente. Estou à disposição. Dá para falar bastante mais, muito mais, bastante. E estou à disposição se algum desses assuntos despertar o interesse, porque dá para a gente também liberar bastante. Valeu, gente. Perfeito. Muito obrigada, Rafael, né? Com certeza aí a gente queria ficar ouvindo muito mais, porque os casos práticos são importantes para a gente ter noção do como lidar, né? Com esse assunto todo, porque assim, muitas empresas, em especial as pequenas e médias, têm muito contato com as prefeituras, muitas vezes, e não sabem como lidar. E acaba acontecendo isso, né? Mas está ótimo. Muito obrigada. A gente vai passar agora a palavra para o Cícero Lana. E quem quiser já ir formulando as perguntas para o Rafael, pode mandar pelo chat, que assim que o Cícero terminar a fala dele, a gente já vai, então, abrir para perguntas, tá bom? Muito obrigada. Passa a palavra para o Cícero, então. Obrigado, Carla. Obrigado pela atenção de todo mundo que está aqui nos ouvindo. Rafael, obrigado aí pelas considerações no início da sua fala. Devolvo em dobro, porque falar depois de tudo que você apresentou, pelo amor de Deus. Gente, eu não, começar falando para vocês só, não preparei novos slides sobre o que eu vou falar, porque eu vou falar em cima dos slides do Rafael. Na verdade, a proposta é que eu possa agora, dentro da minha expertise, que é a área criminal, vamos dizer assim, colorir aquela coisa que ele passou para vocês, aquelas regras, aquelas ideias, etc., com aquilo que a gente vê acontecendo já dentro da área criminal. Então, se a fala do Rafael, ela veio no momento anterior, ou seja, mostrando a vocês os riscos, mostrando a vocês aonde se toma cuidado, etc., eu já vou dar um passo adiante. Nós vamos estar assim, ó, e depois? E se vier para o criminal? Como é que o criminal enxerga isso? Então, a minha ideia aqui para vocês possam entender, dentro da nossa área criminal, o que exatamente é a consequência da não observação daquelas regras que o Rafael passou, ou a consequência do olhar que quem analisa as condutas, que é o Ministério Público, enfim, fiscais, etc., tem daquilo que foi feito. Eu queria começar pontuando uma vírgula, porque o Rafael mencionou no início da fala dele sobre obtenção de vantagem com o poder público. E muitas vezes as pessoas ligam a vantagem à propina. E o que é importante destacar para vocês de maneira muito sintética, curta, grossa e objetiva. Gente, o Código Penal, sempre que ele fala em vantagem, ele usa vantagem indevida. Então, não é proibido ter vantagem nos contratos. Porque qualquer trabalho que você desenvolve, no fundo, é uma vantagem. O problema para a área criminal, para o Código Penal, para aquilo que está lá como crime, é que a vantagem seja indevida. Então, toda vez que você pensar em corrupção, pagamento de propina, vamos a um termo mais coloquial, né? Então, sai do corrupção passiva, corrupção ativa, concussão, que são os nomes dos crimes, todos eles têm obtenção de vantagem indevida. Então, o cerne para nós aqui é que a vantagem não seja aquela que é prevista em lei, não seja aquela que é anormal. Então, um sujeito ter um contrato com o poder público, no qual ele ganhou um monte de dinheiro, ok.
Ele prestou o serviço, ele ganhou dinheiro. Ótimo. O que ele não pode ganhar um dinheiro indevido. Ah, mas a empresa dele ficou milionária porque prestou um serviço lá que, nossa, o que é isso? É o serviço que ele prestou? É do escopo do contrato? Foi tudo feito de acordo com as regras? Não tem problema. O que eu não posso é uma vantagem indevida. E aí também cuidado. Porque vantagem indevida não é só dinheiro. Aí entra, mas sabe o que é? Tem um primo do prefeito que tá buscando ser contratado como médico no hospital. O hospital vai ganhar o contrato com a prefeitura e vai contratar um médico que é primo do prefeito. Olha a vantagem indevida do prefeito. Olha a vantagem indevida do empresário. Por quê? Porque ele ganhou um contrato em troca de fazer um favor. Algo indevido. Não é para contratar primo do prefeito. Salvo se pela expertise dele era para ser contratado. Então, tomem cuidado, porque não é vantagem. É vantagem indevida. Não correta. Um outro ponto, e que eu preciso já, andando aí na conversa que vocês tiveram com o Rafael antes, o Rafael mencionou muito a questão de como que hoje você conversa com o órgão público. Então, a questão, se o fiscal não te recebe, você tem dificuldade de chegar nas pessoas. Eu queria trazer isso para vocês de uma maneira judicializada. Porque o que aconteceu? Há muitos anos atrás, e o pessoal que é mais jovem aí talvez nem se lembre desse caso, houve um caso aqui em São Paulo em que um juiz criminal, na época, foi preso por suposta vantagem, etc. Existiam até 2 irmãos que eram juízes na época, aqui na Justiça Federal de São Paulo, capital. Foi um caso muito famoso. No fim, se provou que não teve vantagem nenhuma, enfim, o juiz continuou como juiz, etc. E o destino quis que um dia eu fosse despachar com esse juiz. E eu cheguei no gabinete do juiz para despachar, bati na porta, falei com a secretária, eu gostaria de despachar uma petição por causa disso, daquilo. O juiz me convidou a entrar. Eu entrei na sala do juiz, e foi uma coisa que me marcou muito, porque foi a primeira vez que aconteceu isso comigo profissionalmente. Eu entrei na sala, ele me convidou a sentar, olhou para minha cara e falou: doutor, só um minuto. Fulano, vem cá. A pessoa entrou na sala, sentou numa outra cadeira e falou: agora você pode falar, doutor. O que eu posso te ajudar? E eu expliquei para ele: o processo é isso, eu queria isso. Ele: tá bom, doutor, eu vou apreciar, muito obrigado. Porque nenhum juiz fazia isso. Era assim, eu ia espalhar com o juiz, estava na sala com o juiz, falava com ele e ia embora. Nunca tinha um terceiro elemento dentro da sala. Alguém para fiscalizar a conversa que eu estou tendo com o juiz, para que amanhã ninguém alegue: olha, veja bem, você falou tal coisa que foi falado, não foi falado. E aí eu queria elevar com vocês o nível jurídico disso, simplesmente em termos de hierarquia judicial. Eu fui despachar com uma ministra do STJ. E eu bati na porta da ministra do STJ, falei: ministra, preciso despachar, etc, etc. Lógico, sempre a gente fala com o assessor. O assessor me deixou lá esperando um pouquinho, a ministra pôde me atender. Eu entrei para despachar com a ministra, e esse assessor que falou comigo entrou junto comigo na sala, sentou do lado dela no sofá que tinha no gabinete dela, e eu na cadeira da frente. Pois não, doutor, agora o senhor pode falar. Eu sozinho com o juiz, eu sozinho com o autor, gente, não tem. E aí, vamos trazer a pandemia. Uma coisa que mudou muito aqui na pandemia foi a relação nossa com juízes, promotores, via essa que nós estamos tendo hoje. Aqui, no computador, online. E eu precisava despachar com o juiz de novo. E marquei com o cartório uma conversa online com o juiz, pela ferramenta que o Poder Judiciário faz as audiências. E qual não foi minha surpresa quando, e vocês conseguem ver isso aqui na nossa tela, a hora que o juiz abriu a dele, eu aguardando na sala virtual, ele abriu a sala, apareceu o vermelhinho gravando. Estava lá, estava gravando. Eu vi, ele estava gravando, ele não me atendeu sem gravar a conversa. E por que isso? Porque hoje você tem esse medo das pessoas de que não pode falar, o que vai falar, se fala A, o A não pode, se fala B, o B não pode. Quem disse que eu estou fazendo alguma coisa errada? Mas eu, como advogado, eu preciso me precaver do que eu estou falando para o juiz. Eu estou falando em nome de alguém. Porque, notem, quando eu falo com um juiz, com um promotor, com um delegado, eu não falo em nome próprio, eu falo em nome de um cliente. Eu represento alguém. Aliás, eu sou o procurador de alguém. Então, eu preciso saber o que eu estou expondo para essa pessoa e ficar nos estritos limites daquilo que é o normal. Para que amanhã ninguém fale: mas veja bem, falou, insinuou tal coisa. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado em nome do meu cliente. Muitos clientes, muitos, viram aí e falaram assim: doutor, tem que despachar com o juiz, vamos conversar com o juiz, vamos explicar. Posso ir junto? Não, não pode. Não vai. Porque o juiz não vai te receber.
Se ele perceber que está junto, ele não vai nem querer falar comigo, que dirá com você. E 2, porque não é o seu papel falar com o Poder Judiciário, é o meu papel. Eu sou o ator do processo, não você. No dia que você, cliente, tiver que ser ouvido, você vai ser ouvido. Mas conversas fora do contexto processual, do ato processual ou fora da audiência, você não vai ter. Não é para ter. Eu tenho, você não. Então, quem te ouve por aí, porque o ministro tal tomou cafezinho com o empresário tal. Vai dar margem para interpretação. Mas o ministro tal, muitas vezes, é amigo do empresário tal. Amigo por quê? Porque eles estão no mesmo estado, eles cresceram juntos. Mas não pode agora, tem que tomar cuidado quando vai tomar um cafezinho num lugar público, porque alguém vai lá e fala, o ministro está fazendo isso, olha aquilo. Eu não estou aqui falando nenhum fato sombrio ou obscuro, tem ministro que é padrinho de casamento de não sei quem, e aí o sogro do não sei quem tinha um processo, o ministro fez não sei o quê. Gente, tudo hoje, ainda mais com redes sociais, etc., você acha tudo. Então, tem que tomar cuidado com o nível que você vai se relacionar. Eu queria aproveitar um exemplo que o Rafael deu e trazê-lo para a minha realidade. O Rafael deu um exemplo de uma notícia de uma sentença que ele ficou sabendo. Eu tive uma pior, porque eu fui no cartório de uma vara criminal, aqui de Campinas, onde a gente fica, um dia, 10 da manhã. Eu moro perto do fórum, eu saí da minha casa e passei no fórum. Fui ver o processo, cheguei no balcão do fórum, perguntei do processo, o rapaz me disse que o processo estava no gabinete do juiz. Eu vim para o escritório. Quando deu por volta de meio-dia e pouco, o cliente me ligou. Falou, doutor, o senhor viu que eu fui condenado? Eu falei, não, como condenado? Eu fui no fórum hoje, o seu processo está no juiz. Doutor, liga a TV, o senhor tem TV aí? Liga a TV. E eu liguei no jornal, e o jornal estava noticiando a sentença condenando esse meu cliente. Eu falei, não sei nem o que te falar, porque eu tive no cartório 10 horas da manhã e não tinha nada, estava no gabinete. E o promotor do caso estava dando uma entrevista nessa oportunidade. Então, eu explicava para o repórter por que deu a sentença, quantos anos de pena e tal. Esse promotor é meu colega de faculdade. E eu tive a sorte de encontrar com ele na mesma semana. Fora do cotidiano forense, eu encontrei com ele. E tudo bem, como vai, não sei o quê, parará. Eu falei assim, posso fazer uma pergunta chata? Ele falou, claro, fica à vontade. Sabe aquele caso? Eu fui no fórum 10 da manhã. Como é que você deu entrevista meio-dia sobre o processo? Ele falou, Cício, o gabinete do juiz me ligou falando da sentença, me enviou uma cópia da sentença e eu chamei a imprensa para poder divulgar. Eu falei, mas por que chama a imprensa? Ele falou, porque eu tenho que dar uma satisfação no meu trabalho para o público. Porque esse foi um caso que, na época do começo dele, teve prisões, mídia, não sei o que lá, e foi isso mesmo. Eu tenho que dar uma satisfação do meu trabalho para o público. Aonde está escrito que o Ministério Público tem que falar com a imprensa, gente? Tem que dar satisfação do trabalho. Mas é o jeito que hoje a gente opera. O pessoal usa a imprensa, usa redes sociais, enfim. E a gente tem que saber lidar com isso, que vai acontecer. Isso comigo vai acontecer milhões de outras vezes. Milhões de outras vezes. Então, a gente tem que ter a justa medida sobre entender que a realidade mudou. E a mudança da realidade traz uma mudança de impacto profundo nas nossas relações com o Poder Judiciário, Ministério Público, etc. Quando a gente fala em investigação criminal, existia uma regra na investigação criminal que era a delegacia de polícia faz a investigação, qualquer coisa que fuja ao escopo da delegacia de polícia por ofender direitos individuais, privacidade, sigilo bancário, sigilo telefônico, tem que ter uma ordem judicial fundamentada que analise o pedido do Ministério Público e defira o pedido e faça, vamos dizer assim, a quebra do seu direito individual frente ao direito coletivo. Essa é a regra. Rafael mencionou o caso do Flávio Bolsonaro, que está em todas as mídias, etc. O caso do Flávio Bolsonaro, houve uma informação do COAF de uma operação financeira suspeita, que o COAF faz isso, essa é a obrigação dele, de posse da informação do Ministério Público, sem requisitar nenhuma ordem judicial, sem passar pelo Poder Judiciário, dentro do Ministério Público, devolveu para o COAF solicitando últimos 10 anos de informações, com quem ele se relacionou, e esses com quem também os últimos 10 anos. Isso voltou para o Ministério Público do COAF, e a partir de então o Ministério Público iniciou uma investigação, aí sim com o Poder Judiciário. Eu não estou aqui defendendo se o fato é certo ou não, eu só estou contando para vocês aquilo que foi, na verdade, objeto do julgamento agora no STJ,
que até todos devem ter visto, por 3-2, o STJ manteve o processo em curso. E o que se discutia no STJ não é se teve ou não teve pagamento, rachadinha, não quero saber disso, não. O que discutiu no STJ é assim, o COAF pode alimentar o Ministério Público de Informações sem ordem judicial? Eu desafio qualquer um de vocês a ler a Constituição e achar que não esteja escrito que não pode. Sigilo bancário, sigilo financeiro, sigilo não pode ser compartilhado sem ordem judicial. Está escrito na Constituição. Mas aí vejam vocês, em 2019, surgiram várias discussões em vários processos diferentes pelo Brasil inteiro, e elas foram canalizadas ao Supremo Tribunal Federal via o instrumento da repercussão geral, que o Supremo puxa para si a discussão da matéria, e a partir da decisão dele, não se fala mais nisso. A discussão é muito simples. Pessoal, o que acontece? A Lei Complementar 105, ela permite que o fiscal da Receita pegue informações bancárias para efeito de apuração de imposto de renda, principalmente das pessoas físicas. Então, ele vai lá na minha conta bancária, olha que eu movimentei 100 mil reais e vê se esses 100 mil reais correspondem àquilo que eu estou declarando de imposto de renda, a minha renda. Porque o cara não pode declarar renda de 1.000 e movimentar 100 mil. Ora, há uma discrepância aqui. Ok, isso a lei complementar permite. Foi discutido na época, essa lei complementar, só para ilustrar para vocês, de 2001. Na época que ela surgiu, foi discutido se isso violaria a Constituição ou não, decidiu-se que não. Pode. Ok. O fiscal ia lá, então, e apurava o imposto. A partir da apuração do imposto, ele comunicava ao Ministério Público do crime fiscal, de sonegação tributária. Ok, o promotor entrava com ação. E o que nós, advogados, falávamos? Peraí, pode parar. Porque aquela autorização judicial legal para que o fiscal olhe a minha conta bancária sem que o juiz permita, vale para lançar e apurar tributos. E não para eu virar réu no processo criminal. Para essa prova ser emprestada para o processo criminal, eu preciso de ordem judicial. E a questão chegou no Supremo. E o que o Supremo disse? Não precisa não. Pode compartilhar. Não tem problema. Então, a partir do final de 2019, esse compartilhamento de uma prova que viola o meu direito individual frente ao direito coletivo de apurar o erro, o crime, ela está valendo. Então, olha, o fiscal da Receita pega uma informação bancária minha, apura a minha movimentação bancária, vê que eu possivelmente soneguei imposto, e aí me permita um pequeno parênteses. Eu vou falar rápido. A lei do imposto de renda, ela diz que toda movimentação bancária não comprobatória na origem, ou seja, traduzindo, se eu não comprovo a origem da movimentação bancária, aquilo é receita e é tributada. Ponto. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Imagine você, o sujeito que compra e vende carro. Ele movimenta na conta dele R$1 milhão. Mas a receita dele mesmo é 100 mil, às vezes. Por que ele movimenta 1 milhão? Porque ele compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. A conta dele tem movimentação mesmo. Então, ele tem que mostrar para a Receita. Olha a Receita. Movimenta esse valor todo, porque eu comprei o carro A, vendi o carro B. Eu comprei o carro C, vendi o carro D, entendeu? Ó, item a item, centavo a centavo. O que eu tenho de receita de lucro é só isso aqui. Gente, se eu não comprovo, a receita vira tributada. E aí, notem, se virou tributada e eu não declarei, eu soneguei. Eu cometi crime. E aí, essa prova toda pega pelo fiscal direto no banco, vai para dentro do processo criminal e eu viro réu da sonegação fiscal. Então, é preciso a gente entender que há um confronto entre o meu direito individual, eu que não posso ser investigado, não posso isso, não posso aquilo, e o direito coletivo. E eu vou falar para vocês sem medo de errar. Hoje, qual que está valendo mais? O coletivo. Você olha as decisões do STF, todas elas falam, não, porque é o direito à coletividade, à segurança, o direito de todos terem, eles sobrepõem ao seu individual lá embaixo. Então, assim, mas eu tenho direito, ninguém pode. Pode sim. Então, tem que tomar muito cuidado para que a hora que violarem o seu direito, você ter as ferramentas para poder discutir essa violação e mostrar que, eventualmente, ó, não fiz, não foi bem assim, não foi bem assado. Então, a ideia central
e aí entra muito a questão do compliance officer, na pessoa jurídica, o compliance tem as medidas preventivas. Porque quando a pessoa jurídica chega lá na frente e fala assim, peraí, violou seu direito, mas pode isso, não pode? Peraí. Eu, como pessoa jurídica, tenho aqui todas as medidas preventivas, eu atuo dentro das regras, eu tenho meu regulamento interno, meu processo interno de apuração. Então, eu não sou alguém que sai violando regras por aí, a ponto de qualquer coisinha poder violar o meu direito individual e de falar que eu estou errado. Eu não vou estar errado sempre. Eu tenho direito à minha defesa, eu tenho como construir a minha defesa. Um ponto importante aqui que a gente tem que ter, e o pessoal às vezes não tem a dimensão da coisa, é que muitas vezes, para não dizer quase todas as vezes, aquilo que acontece na mídia, houve uma busca e apreensão na empresa tal. Então sai na mídia, Polícia Federal chegando, 6 horas da manhã, aquela coisa toda. Muita coisa aconteceu antes disso. Só que tudo que aconteceu antes disso, eu não fiquei sabendo. Nem eu, advogado, nem eu, cliente. Porque é tudo entre juiz-promotor, juiz-promotor. Então, o promotor começa a apurar antes, a delegacia da polícia, às vezes, a polícia está vendo alguma coisa, avisa o promotor vai para o juiz, e quando eu fico sabendo, já foi. E aí, entendam, o já foi não é uma coisa que eu resolvo na hora. Não tem como resolver na hora, já foi. Então, às vezes, o cliente olha assim, se agora, eu falo agora, o estrago está feito. É daqui para frente. Quando eu digo o estrago está feito, e o porquê das medidas preventivas serem importantes, para que nesse antes, a pessoa olha e fala, peraí, essa empresa aqui ela tem no site dela um código de conduta. Será que está errado mesmo? Será que a gente precisa chegar nessa medida drástica de uma busca e apreensão, por exemplo? Será que a gente não consegue informações antes? Será que a gente não tem um canal de informação que nos permita conhecer um pouco mais a realidade da empresa para não chegar na busca e apreensão? Gente, busca e apreensão consta no mandado assim, equipamento de informática. É tudo. Você pegar o computador e enfiar embaixo do braço, você vai embora. E sua empresa funciona como sem computador? Porque tem juiz que é muito sensato, e promotores também, aí eu acho que a justiça tem que ser feita, e que fala, equipamento de informática, de preferência, cópia. Para que o sujeito que vai fazer a busca leve lá um HD externo e copie as informações. O que a gente brinca, né, ele chupa as informações. E deixa seu computador lá para você trabalhar. Tem juiz que não faz isso. Gente, pense em uma empresa que tenha 10 computadores. Quanto tempo leva para copiar tudo? É muito mais fácil para o fiscal, para o promotor, para o policial pegar, ficar numa sacola e levar embora. Vai ficar lá o dia inteiro na sua empresa copiando informação? Porque coitadinho de você que tem que trabalhar amanhã. Mas não estou nem aí. Pega, leva embora. Seu celular. Pensa você agora, vou fazer um desafio para todo mundo que está nos assistindo. Agora, desliga o celular e fica sem ele uma semana. Agora. Não tem backup, não tem avisar ninguém, agora. Pá, acabou. Não dá, você fica maluco. Na nossa vida de hoje, você vai ficar louco. É assim que acontece. Aliás, posso contar uma sacanagem para vocês? Parênteses. Momento aí, Rafael, momento de contar a sacanagem. Sabe o que tem juiz fazendo? Juiz não, né? Porque o juiz, coitado, ele está no gabinete, coitado. No gabinete dele, não foi ele que fez. A orientação é dele, mas não foi ele que fez. Sabe o que tem policial fazendo? Ele faz uma busca e apreensão. 6 horas da manhã. Até levantar tudo, escrever os autos, vai até 3 da tarde. Só que, gente, 6 horas da manhã, 7 da manhã, o cara chegou, a primeira coisa que o cliente fez foi me ligar. Cícero, pelo amor de Deus, corre aqui. Eu cheguei. Aí eu pego o mandado para ele. Do que está sendo investigado? A investigação é sobre X, Y, Z. Eu vou contar a sacanagem com um exemplo ocorrido recentemente conosco. Fraude na fabricação de álcool gel. O cliente disse, pelo amor de Deus, o cara está na minha empresa e vai, não sei o quê. Eu cheguei na empresa, olhei, o problema é que tem uma denúncia aqui que só álcool gel é fraudulento, só álcool gel não é álcool gel. Pelo amor de Deus, que é isso? Onde já se viu? Não sei o que lá. O que o cliente fez? Tinha no mandado para apreensão dos equipamentos de telefone. Na hora eu falei para ele, assim, policial pegou seu telefone? Ele falou, não, já estou aqui ligando para o meu fornecedor. Eu falei, para, dá seu telefone para mim. Não, porque eu tenho... Dá seu telefone aqui. Gente, qual que é a sacanagem dos caras? Tem no mandado, às vezes o empresário, na hora da busca, não lê o mandado e fica com o celular na mão. E na hora que os caras estão na busca, o espertão vai na salinha do lado e começa a ligar. E liga para não sei quem, liga para não sei quem, liga para não sei quem. Gente, o policial vai pegar tudo depois.
chega no final do dia, na hora que vai acabar a busca, ele decide pegar. O cara o dia inteiro, zap, e conversa, tá tudo lá. Conversa, dá sacanagem, ó, apaga não sei o quê, a polícia tá aqui, corre lá, faz. O cara falou, porque a polícia não pegou, não pegou. Pegou sim, é expertise deles, deixa o cara falando. Na hora do desespero, o cara fala tudo. Eles estão olhando a conversa. A sorte que eu li o maior foi, pode dar aqui o seu celular. Mas não vai falar com ninguém mais. Você quer ligar para alguém para avisar que está acontecendo isso? Você quer ligar para sua esposa para avisar que está acontecendo isso? Que ele está preocupado com os clientes mesmo, com a filha dele. Não, porque minha filha está precisando de um seu carro. Eu falei, pega o meu celular e liga para sua filha. Então, liga aqui do meu lado, o que você quer falar com sua filha? Mas o seu não encosta mais no celular. Porque senão vão interpretar que você estava querendo fazer não sei o quê. Os caras fazem, eles têm os meios deles. A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí uma pergunta que me é feita muitas vezes é assim, pegou o computador, pegou o celular. Não, o cara vai periciar e me devolve. Sim, 1 ano depois, 6 meses depois, quando devolver. E você vai ficar 1 ano sem celular. Vai ficar lá. Aprendeu. Porque aí é o trabalho do Instituto de Criminalística, da perícia, vamos ver, de repente, quem sabe. Então o estrago é gigantesco. Sim, com certeza. Então, muitas vezes, o pessoal assim, mas não prendeu. Tá, mas só a busca e apreensão já acabou com a sua empresa. E o estrago está feito. Fora a imprensa, filmando, olhando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com essa ideia de que, não precisa fazer nada, vai que vem um dia, não. O se antecipar é importante, para que ninguém chegue um dia na sua empresa. Perfeito. Alguma coisa, Carla? Não, eu estou com um pouquinho com tempo. Tá, eu vou rapidinho aqui. É só para concluir. Claro, é só para ilustrar um pouco mais o que o Rafael falou, falando em termos de responsabilidade, porque fica no assim, quem responde pelo quê? Então, só para vocês entenderem, desde a época do mensalão, o Brasil adotou uma teoria chamada teoria do avestruz. O que é isso? Sabe o que o avestruz faz se enfiar a cabeça dentro da terra? Então, assim, não sei de nada e enfia a cabeça na terra. Você não pode alegar esse desconhecimento. Então, a ideia é assim, o empresário pode virar e falar assim, eu não sabia de nada. Não, não pode. Então, para ele saber de tudo, ele tem que ter um programa bem definido do quem faz o quê, quem tem responsabilidade do quê, quem pode o quê. E isso entra de maneira absurda o compliance, para distribuir tarefas, funções e, principalmente, responsabilidades. Quem tem responsabilidade sobre o quê? Agora, por favor, para eu concluir de maneira assim, um aviso. O pessoal que mexe com isso, que lida no dia a dia com essa parte de, às vezes tem intimação policial, etc. O fato do diretor da empresa, o presidente da empresa, o CEO da empresa não responder pelo crime, não significa dizer que ele não terá que um dia prestar declarações sobre os fatos. E numa delegacia falar, eu sou só o CEO, a responsabilidade é essa, etc. Porque a coisa que eu mais vejo na minha atuação profissional é o presidente falar assim, eu não vou na delegacia. Eu falo, como não vai? Não vou. Eu não vou pisar lá. Sou presidente da empresa. E quem está lá é delegado de polícia, é escrivão, qual a diferença? Tem que ir, Você responder pelo crime é uma coisa que não deve acontecer. Mas ter que passar pelos procedimentos vai acontecer. Dificilmente isso não vai acontecer. Então, assim, estou isento e acabou. Então, assim, o meu reforço é em ter uma política pré-definida e bem definida de quem pode o quê e de que jeito, e que isso seja público, que isso seja fácil acesso. E isso é tarefa do compliance. É para isso que serve o compliance. É para prevenir que amanhã tenha problemas criminais. Vou encerrar então, cara, acho que fica sintetizado um pouco do que o Rafael falou. Tinha também, vou te copiar, tá, Caju? Tinha muita coisa para falar, mas a gente fica aqui nesse primeiro momento, aguardando aí os questionamentos de vocês, as perguntas, e agradeço muito aí pela paciência. Muito obrigada, Cícero, né? Com certeza, assim, essa visão prática, né? Ainda mais do advogado, criminalista, que olha, que está lá dentro do furacão, está no olho do furacão, né? Você ser avisado pelo seu cliente que a sentença saiu no jornal, de fato, assim, ele tem que ter muito preparo emocional para poder lidar com situações como esta, né? Mas, então, agradeço os dois, Rafael e Cícero, a gente vai agora aqui abrir um pouco para as perguntas, e eu vou tocar no assunto que os dois falaram, eu vou aproveitar que eu vou iniciar as perguntas. Essa questão da vantagem, né, do conceito de vantagem, eu acho que é importante deixar bem claro mesmo, né? Porque, assim, a gente, quando, de fato, nessa era que nós estamos, quando fala assim, eu tive vantagem com o poder público, já parece que é vantagem ilícita.
Mas, assim, então, o conceito de vantagem, ele pode ser qualquer benefício que eu tenha com o poder público dentro da legalidade. Seria isso? Exatamente. O Cícero foi muito feliz. A empresa ganhou 200 milhões de reais, ganhou, executou o contrato, a licitação foi lista, etc. e tal. Parabéns para a empresa, para a organização dela, para o comercial dela. Essa vantagem é proba, é lícita, só que ela às vezes desperta a ira de muitos profissionais lá de lá que ganham bem menos e acham que o empresário é milionário, e acham que a coisa, você ganhou 200 milhões, tem propina, certeza, coisa e tal. Então, a vantagem, às vezes, ela pode ser interpretada de outra forma, né? Mas, realmente, não só dinheiro, tá? Mas qualquer tipo de benefício que a sua empresa tenha. Saiu o alvará para eu vender álcool em gel. É uma vantagem que você está tendo. Você ainda não entrou um centavo, você só investiu. Mas saiu o alvará? Saiu. É uma vantagem intangível, mas não deixa de ser objeto de uma investigação para saber se essa vantagem foi lícita ou não. Seu pedido passou na frente de todo mundo? Não passou? A sua empresa recebeu e todas as demais também? Como é que foi o procedimento para você pedir? Você respeitou os prazos e etc. Então, passou. Vantagem devida. Perfeito. Tá ótimo. Nós temos aqui um comentário do Francisco no chat, né? Comentando um pouco que se essa reunião tivesse ocorrido há 10, 15 anos atrás, não traria a clareza e riqueza de detalhes que permitem a quem de direito julgar e analisar as licitudes nessa importante cadeia comercial de bens, serviços e empregos. Ele comenta também que a informática permitiu isso tudo, mas o caminho é a padronização e disponibilização pública desses dados, né? A informática só precisa de bons contadores e a manutenção do sigilo entre os que decidem. Então, eu estou interpretando aqui do comentário do Francisco. De fato, nós vivemos hoje os dois lados da moeda, né? Essa rapidez na disponibilidade de informações, ela muitas vezes nos atrapalha, mas e muitas vezes elas também, né, nos dão ferramentas para que possamos ter acesso às coisas que antes eram de fato fechadas em quatro paredes, né? Vou pedir que vocês comentem um pouquinho esse comentário do Francisco, por favor. Vai lá. Deixa eu aproveitar, Fel. O que o Francisco coloca, ele traz uma perspectiva, sempre digo para todos os clientes, de que você tem que ter as informações claras, não pode ser algo obscuro, não pode ser algo mais ou menos, e tem que ser uma informação fácil. Por quê? Olhando só para o nosso lado, aqui o meu lado do ponto de vista criminal. Porque muitas vezes, e a gente tem visto isso em inúmeros casos aqui nossos, a fonte de informações que às vezes o Ministério Público, um agente de promotoria, inicia a investigação é pela ferramenta, por exemplo, de mídia social, de buscas de Google mesmo, genéricas, busca de informações de processos. Então, ele pega e faz um cruzamento daquilo que está disponível no computador, na internet, na rede, para chegar a conclusões sobre a licitude ou não de algum tipo de coisa. Ou mesmo para dar o start a uma investigação. Então, às vezes, você tem assim, eu tive um caso recente, o cara cruzou a informação da empresa A com a empresa B e descobriu que entre a empresa A e a empresa B existia um gestor público C, primo comum dos dois sócios. E ele descobriu isso onde? Na internet. Só na internet ele descobriu isso. E ele conseguiu achar fotos em rede social de um com o primo, o outro com o primo. E aí vai. Se eu tenho isso claro, porque na época que a gente foi questionado, até eu falei para o motor, que fotos estão falando, doutor? Olha a foto. É um churrasco de família, uma foto. Olha a outra foto. Uma festa de 15 anos. Eles são primos. Os pais são irmãos. É claro que eles vão estar no mesmo churrasco, na mesma festa de 15 anos. Mas olha como a pessoa já interpreta isso já... De outra Agora, maneira. se a informação está clara, e estava claro que era uma festa de 15 anos. Então, para mim, foi fácil provar. Se é uma fotinha lá meio obscura, meio não sei o quê, uma informação que não está clara, você pode levar uma interpretação errada. Então, eu penso assim, Perfeito. quando a gente pensa em uma coisa macro, a informação sobre um código de conduta na empresa. É claro isso. E que o sujeito acessou, olhou, tá lá, achei. Perfeito. Acho que é nesse sentido aí. Ótimo. E aí, falando um pouquinho do papel preventivo do compliance, né? Já que nós estamos aqui no comitê de compliance. Então, os dois, né, tanto o Rafael como o Cícero, comentaram sobre essa situação, de muitas vezes até o Rafael colocou isso nos slides, né?
do compliance poder avaliar a situação que pode chamar a atenção do Ministério Público. Então, o que você recomenda, Rafael? Vamos imaginar agora no dia a dia de uma empresa. O compliance ele deveria olhar para todos os negócios, ou o negócio tem que ser instruído a passar informação para o compliance. Olha, eu estou fazendo aqui essa licitação, eu vou ter uma reunião na prefeitura. Como é que no dia a dia a empresa deveria se organizar neste ponto específico? Cara, eu fico com dó do pessoal de compliance que trabalha internamente se tudo for passar para ele. Então, a área de compliance o comercial para pagar o investimento da área vai ser complicado, né? Isso o pessoal de 2013 começou a falar, nossa, compliance, agora eu vou ter um sênior, um pleno, tudo vai passar por ele. Estou falando de empresas como Danone, GE, que já tinham tudo, mas aqui no Brasil começaram a potencializar, né? Então, é impossível, tá? É impossível, lógico. O preventivo é ter claro listar as relações que a empresa tem com o governo, listar o papel de cada um internamente, tá? E o compliance, ele tem sim que fazer uma verificação esporádica ou colocar um nivelamento acima. As empresas geralmente fazem o quê? Qualquer brinde dado à administração pública tem que ser aprovado pelo compliance, qualquer doação feita pela empresa tem que ser aprovada pelo compliance, qualquer licitação, qualquer contrato, qualquer faturamento acima de 1, 5, 10 milhões de reais tem que ser analisado pelo compliance. Então, fazer esse funil, porque pela prática também vamos de outro lado, né? O que chama atenção para o promotor é aquilo que dá mídia. Aquilo que dá mídia é aquilo que tem valores altos envolvidos, né? Ou algo escandaloso, absurdo, alguém que eles querem pegar e acha uma formiguinha para ir atrás de tudo, ou algo grande. Então, tem que estar muito claro quais são as relações, quem tem o papel dentro dessas relações, o que a própria pessoa deve internamente informar a área de compliance para que ela analise aquilo, não tudo, mas um patamar aí elevado, né? Ou situações, né, do que eu falei, doação e tudo mais que acontece, ponto, você doa cesta básica, você doa tinta para a escola, você acaba doando, não estou falando de vinho para secretário, etc. Mas você tem que passar pela área e tudo mais. E eu acho muito interessante o que o Cícero colocou, que é o seguinte, que esteja fácil, público, se você puder colocar isso na internet, que o promotor, quando for fazer a pesquisa, ele vai olhar e já vai saber, e talvez a primeira pessoa a ser convocada vai ser a área de compliance. Que vai chegar lá com um pacote completo. Porque, além de tudo, a área interna, ela ajuda o MP a saber se a empresa faz a lição de casa, e se ela faz, ele vai adiantar o trabalho dele, ou se ela não faz, realmente a coisa lá cheira errado. Cara, se me permite só um acréscimo, rápido. Sim. Por isso que a gente diz sempre, quando a gente é consultado, e a gente às vezes trabalha com parte consultiva, que o compliance, antes é uma questão de definição de regras, de leis, de tal, é uma questão cultural. Porque o funcionário da empresa, ele tem que entender o seguinte, que aquilo que foi falado para ele, que é para ser do jeito A, se sair do jeito B, ele tem que avisar o compliance. Porque não dá para o compliance atrás de tudo. Mas lá na ponta final, o fulano está no chão da fábrica, lá, ele pegou um negócio errado, ele tem que avisar o compliance, mas tem que ser uma questão de cultura isso. Então tem que ser passado para a empresa como um todo, para que ele entenda assim, se acontecer isso errado, avisa o compliance. Senão não vai funcionar, né? Imagina o compliance saber de tudo, vai ficar maluco. Ô Cícero, e até só reforçando a sua fala também, eu acho que nesse evento aqui a gente tem profissionais de várias áreas, não somente de compliance, né? Tem pessoas que atuam em auditoria interna, em controles internos, ou até mesmo outras áreas. Por esse motivo que é importante essa sinergia entre esses departamentos, porque compliance está levantando os riscos, está levantando ali as possibilidades de ter alguma penalização, algum problema, algum processo, uma coisa nesse sentido, né? E tem outras áreas que compõem uma estrutura de governança corporativa que ajuda a implementar controles, ajuda a proteger a empresa em relação a esses atos ilícitos, né? Vamos colocar dessa forma. Por esse motivo que é importante essa integração, né? E até todo mundo ter essa ciência, ter esse treinamento, até para se preparar melhor e se proteger, vamos dizer assim, né? E aí, Cícero e Rafael, se vocês me permitem, eu tenho um comentário e tem uma pergunta aqui das pessoas que estão participando. Acho que o primeiro comentário é da Casey. Ela comentou que está gostando bastante do evento e aprendendo muito. Então, a gente agradece aí pela participação da Casey também e pela experiência que ela está tendo com esse evento, né? E temos uma pergunta da Mayara, né? Ela comentou o seguinte: qual a responsabilidade da auditoria externa
nesses processos /investigações. Então, como exemplo, a PwC, né, no caso aí envolvendo empresas com a Lava Jato, a PwC ou qualquer outra Big Four, mas ela pergunta também assim, quais são os riscos para os auditores nesse contexto todo que a gente está falando aqui, né? Acho que aí fica à vontade na opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse assunto, né? Posso começar, Rafael? Pergunta difícil é com você. Deixa eu colocar da seguinte forma. Essas empresas de auditoria, o que pelo menos a gente tem notado aqui no meu dia a dia, vou colocar mais próximo, elas fazem um trabalho muito o olhar externo. Então ela olha a fotografia. Ela vai entrar na empresa e olhar a fotografia e mostrar, ó, isso aqui tem a previsão do resultado é esse, liquidez assim, 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 assim. No momento em que ela confirma com um laudo, com uma opinião, que ó, tá ok ou não tá ok, aquilo que está errado, ela está chancelando. Então, nós vamos pensar assim, ela apurou uma auditoria, que é olhar a fotografia, que tem um valor que não era para estar em tal lugar, ou que foi destinado para onde não era para ir. Se ela faz o trabalho de auditoria e chancela um balanço com aquele valor, eu olhei, vi, tá ok. Não que ele esteja, em última análise, cometendo o crime junto. Mas aí lembre aquela história de que o olhar de quem está de fora vai olhar e falar assim, peraí, o que está acontecendo aqui? Porque imagine a seguinte situação, e aí para ficar bem claro. Eu, como advogado de um cliente que é investigado, há um apontamento de um erro. Eu falo assim, você foi auditado? Foi. É uma Big Four e tal? Daqui. Promotor, pelo amor de Deus, a empresa é auditada, está tudo regular, tudo certinho. O promotor fala, peraí, por que a auditoria confirmou uma coisa que eu estou vendo que está errado? Será que a auditoria também não recebeu para isso? Será que ela não se tornou, e aí vou usar um termo técnico, tá? Partícipe do crime? Porque para o Código Penal brasileiro, todo mundo que de alguma forma concorre para o crime, responde pelo crime. Lógico, eu estou exagerando aqui, mas se a pergunta é possível? É possível. O trabalho da auditoria, aliás, na minha opinião, é olhar e falar assim, não, isso aqui está errado, eu não vou auditar isso aqui não. Esse valor aqui está errado. Então, para onde foi parar isso aqui? De onde veio isso aqui? Isso aqui está errado. O trabalho tem que se apontar, isso aqui está errado. E não, mas daí conversa com o presidente da empresa, o cara paga uma fortuna para a auditoria, então dá uma maquiada, fica por isso mesmo. Mas, assim, o auditor não participa do dia a dia. O auditor, muitas vezes, ele só olha, como eu disse, a fotografia. Mas se a fotografia tem um borrão, ele tem que apontar o borrão. Ótimo. Perfeito. Estou tentar só completar o seguinte, vamos para a prática aqui. Todas as empresas que são investigadas por essas investigações maiores foram auditadas. Se a auditoria está ou não dentro, você pode ter certeza que ela está respondendo e tendo que fazer o papel dela de falar, olha, as informações que chegaram para mim foram desta forma e por isso que a minha conclusão foi essa. Porque às vezes ela pode até chancelar, mas o que chegou para ela está errado, né? Porque vocês pedem uma lista de documentos e analisa ela, essa lista de documentos. Então, ela tem que não só apontar aquilo que está errado, mas eventualmente falar o seguinte, olha, com base nisso que fulano me deu, está aqui o e-mail, está aqui o protocolo do recebimento dessa informação, a informação, o vício veio na origem. Então, tem que fazer esse papel. Mas ela tem ela fez, né? Ela chancelou a operação inteira previamente. Então, na prática, certamente, algum auditor vai ter que ir lá prestar explicações. Ok, tá ótimo. Aí nós temos aqui a Suzana dizendo que ela está comentando que ela é estudante de mestrado em compliance e agradece aos palestrantes, que está sendo muito enriquecedor o evento para ela. E ela faz a pergunta de ouro, né? Aí que ela pediu que o Cícero respondesse, né? Qual é o maior desafio de fazer uma companhia, seja ela pequena ou média ou de grande porte, entender que o programa de compliance é necessário? Como é que eu convenço, né, a diretoria das pequenas, médias e grandes empresas de que o compliance é necessário? Desculpa, eu perdi o nome dela. Qual é o nome da pessoa? Suzana. Suzana, eu vou te responder com um exemplo que eu vi. Não foi eu quem fez isso. Foi um advogado que é amigo meu que fez isso e que eu achei espetacular o que ele fez. Ele tinha exatamente esse seu desafio, porque ele
vende no dia a dia dele questões que envolvem compliance. E ele me mostrou uma vez que a primeira coisa que ele apresentava, no primeiro slide, que ele estava na reunião, na primeira reunião com a diretoria, ou quem que seja, ele abria o computador dele lá, o slide, apertava o play e apresentava umas 10 operações da Polícia Federal chegando numa empresa. E perguntava assim, quer? Não só isso. Tá afim? Não quer que seja na sua empresa? Continua assim. E aí o pessoal já... Aí eu tinha o segundo desafio, que era a diretoria aceitou, e o resto? Aí ele ia além, eu continuava. Porque se a diretoria implantou um programa de compliance, ou aceitou implantá-lo, e a resistência é para baixo, vamos dizer assim, na hierarquia, você vai descendo a responsabilidade. Porque quem fez em última análise? Então ele chamava a equipe de vendedores de rua, representantes comerciais, aquelas convenções gigantescas, tal. O cara chamava de sopetão, falava assim, ó, nosso advogado está aqui hoje, nós vamos fazer uma apresentação para vocês. Ah, tá bom. Pô, põe a mesma coisa. Pô, põe a foto de cadeia. Pô, quer? Foto de cadeia. Você quer? Tá aí. Quer passar um tempinho nesse hotel? É uma coisa assim. Ó, o seu tá Bem aparecendo. didático. A grade atrás da sua casa aí tá aparecendo, Rafael. Toma cuidado, hein? Eu vou ficar na próxima, vou fazer do lado de fora. Vai, do lado de fora, para não aparecer. Eu vou fazer do lado de fora. Então, a ideia é talvez mostrar para as pessoas que a consequência daquilo pode ser grave. Porque, de fato, assim, não tem como se enfiar na cabeça do sujeito que ele tem que fazer, né? E essa é a maior resistência. O cara não quer fazer, é bobagem. Sempre fiz assim. Você pega um sujeito de 30 anos de representação comercial. Sempre dei caneta para o fiscal. Por que pode uma caneta para o fiscal? Porque os tempos mudaram, meu amigo. Você vai ver na época lá para trás. Hoje mudou, não pode fazer mais isso. É uma canetinha. É só para ele lembrar de mim na hora que ele for escrever o papelzinho. Ele lembra de mim. Eu não paguei nada para ele, mas a hora que ele pega a caneta, ele lembra da minha empresa. Ele fala, nossa, quem me deu foi fulano de tal. Vai ter um negócio, vou lembrar dele. Não pode. Então, a ideia, eu acho que você tem que ir, aos poucos, enfiando na cabeça das pessoas que a consequência daquilo é muito grave. E vou dizer, não é tão fácil não, viu? Porque a resistência, às vezes, é enorme. As pessoas não aceitam, não adotam a cultura, não querem nem saber. Tá ótimo, Legal. obrigada, Cícero. O Ronaldo tem mais uma pergunta aqui, eu tenho mais uma outra, e depois a gente vai partir para o encerramento já. Não, legal. Bom, pessoal, tem um comentário e uma pergunta. Tem um comentário da Ana Maria, que ela pediu para parabenizar o Cícero e o Rafael pela palestra, né? Ela comentou que vocês foram excelentes, que ela aprendeu muito, então a gente agradece também a participação da Ana Maria, tá? E nós recebemos uma pergunta da Pia Roberta. Até peço desculpa se eu pronunciei o nome errado, tá? Mas aqui da Pia Roberta, ela pergunta o seguinte, que dentre as responsabilidades da auditoria interna, quando há indícios de fraude, né, e que não necessariamente está relacionado com agente público, na opinião de vocês, qual que deveria ser o procedimento interno para tratar esses casos, né? Eu não sei se vocês tiveram alguma experiência ou conseguem dividir, né? Quer começar aí, sim? Posso? Pode. Então, vou eu de novo. Na verdade, o que acontece é assim, muitas vezes, a gente acaba trabalhando também na área consultiva, porque as empresas, nossos clientes, vão assim, o que eu faço se eu apurar uma falha interna, um procedimento errado interno? Que eu não quero levar ao público, né? Eu não quero tornar isso público, eu quero tratar isso internamente. O que tem que ter aí é uma regra muito clara sobre qual consequência é dada a cada desvio de conduta e qual é o procedimento para se apurar esse desvio de conduta, que é função do compliance, no fim das contas. Porque o compliance, além da atitude preventiva, pelo menos no meu particular entender, ele também deveria evocar para si as atitudes, aspas, investigativas. Então, se há um desvio de conduta dentro da empresa, como quem define as condutas ao compliance, cabe a ele investigar isso. Saber o que está acontecendo, como foi feito, ouvir testemunhas, produzir prova documental, etc. E chegar a uma conclusão que ele respalde o jurídico para que o jurídico possa, em última análise, tomar providência mais drástica, que é uma demissão por justa causa. Mas para demitir alguém por justa causa, e ainda no pitaco na área trabalhista, que não é muito a minha, tem que ter uma regra clara de qual é o que se espera, a conta que se espera daquele funcionário, de onde ele desviou. Senão amanhã entra com a questão trabalhista, reverte isso, e aí o prejuízo é enorme. Mas eu acho que dentro de uma coisa interna, se eu entendi bem a pergunta, a questão é apurar internamente num processo, vamos chamar assim, disciplinar ou administrativo interno, muito bem delimitado, público, e que tenha um resultado final também público. Porque é mais importante que fazer o processo
de novo vou eu, na minha modestíssima opinião, é divulgar o processo. Porque aí eu posso, me permita aqui, pegar o gancho da pergunta anterior. Quando eu tenho um processo claro, que acontece e que é divulgado, aquele que resiste à implantação de uma regra vai entender que aquela regra tem que ser aplicada. E por que ele vai entender? Porque aplicou com o meu colega. Ah, peraí, então eu não posso fazer errado porque aqui o negócio funciona. Não é uma regra que põe na parede lá só para qualquer... Não, funciona. Então você tem uma conduta repetitiva, uma conduta corriqueira que leva a bons resultados. Eu acho que a apuração interna pública é a melhor solução. Deixa eu complementar num outro viés. Eu era jovem e fui procurador aí de uma estatal, né? E eu recebi uma auditoria externa do TCU, tá? Que fazia a análise ali. Eu fui responsável por acompanhá-los, dar a sala e etc. e tal. Eles entravam e saíam da empresa e praticamente nem bom dia davam. Então, o cuidado que tem que ter, além de questões contratuais, o bom da questão contratual é que você passa a justificar a sua atitude de ter que externar para uma autoridade policial, de ter que externar num relatório que a empresa fez errado, etc. e tal, é a causa do contrato que te obriga a fazer isso. Mas no cotidiano tem que tomar muito cuidado com a relação interpessoal de quem investiga com as pessoas internas. Se você é uma auditoria externa e você detectou, faça o seu trabalho. Se o relatório é aquele, indica o relatório. Se há algo muito grave, não custa antecipar a área de compliance ou, eventualmente, avisar o presidente da empresa que aquele relatório será divulgado amanhã. Ou restringir e registrar e divulgar para a autoridade máxima dentro da empresa, dizendo, este é o relatório, ponto. Para ele, eventualmente, antecipar, dar um start internamente e tudo mais, mas não por coleguismo. Você tem que cumprir o seu contrato de forma fria. E quando que a gente comete o erro, porque a questão nossa preventiva também é evitar que você esteja numa situação que torne difícil você arrebentar uma empresa porque você detectou alguma coisa totalmente errada. Essa Cariola foi auditada externamente. Chega uma hora... Por quê? Porque às vezes você se torna amigo. Então, o compliance officer é o tio chato da empresa. Almoça sozinho. Algumas dicas que eu dou pessoal, né? Porque você tem que ser rígido. Você tem que ser frio. E às vezes você conhece, você sabe que aquela pessoa eventualmente caiu num desvio de conduta porque ela está passando numa fase ruim financeira, o filho está doente, requer um remédio que é tratamento no exterior, a esposa perdeu, o marido perdeu o emprego, só tem um único grupo de renda daquela pessoa e ela caiu no ledo engano de cometer um ato ilícito. Uma pena. Tem que ser frio, mas muito respeitoso e principal, gente, o sigilo de qualquer apuração. Ótimo. Perfeito. Olha, nós temos aqui muitas perguntas, né? Vários comentários sobre o evento, mas a gente vai, assim, infelizmente nós temos que agora encerrar até às 11 horas, mas tem mais uma última pergunta da Karina, que eu acho que é bastante ampla, assim, tem bastante a ver com o nosso evento, e é uma questão que todo mundo sofre, que tem a ver com a imprensa, que foi falado aqui tanto pelo Cícero como pelo Rafael. Então, Karina pergunta, a imprensa, muitas vezes, recorre ao jogo de palavras que pode implantar na opinião pública um juízo de valor que não necessariamente corresponde à realidade. Ela gostaria de saber como uma empresa que se sinta prejudicada por esse tipo de informação maliciosa poderia se proteger, considerando que a imprensa sempre recorre ao direito de liberdade expressão. Cicinho. Essa é difícil. Agora você me pegou. Essa é matadora, é para fechar o dia. Para fechar o dia. É para fechar o dia. O que a gente tem aqui visto, normalmente eu vou dizer que eu acho que a gente não pode tapar o sol com a peneira aqui, vamos ser honestos 100%. O que a gente tem tentado é instrumentos de direitos de resposta, aquela resposta proporcional, etc., que nem sempre é obtida. A questão midiática, ela é algo que foge do controle, absolutamente foge do controle. Não é tão simples de se conseguir eventuais direitos de resposta.
E muitas vezes, aquilo que eu posso responder está muito distante no tempo do fato que a mídia noticiou. Então, muitas vezes a mídia noticia uma prisão, por exemplo, e o fim do processo favorável ao meu cliente está lá na frente. E não vai ter o mesmo impacto, a mesma coisa. Então, você tem, às vezes, essa discrepância temporal das coisas. O problema da mídia é que ela destrói por completo uma reputação. Então, uma colocação na mídia, ela condena ou absolve alguém e destrói a reputação daquela pessoa, daquela empresa. O que a empresa pode fazer é tentar, de uma maneira reflexa, reconstruir essa reputação, né? Seja através, aí eu vou dar exemplos práticos que eu já vivi isso, de canalizar internamente e mostrar para os seus colaboradores o erro da imprensa, para que os colaboradores passem para a família passa para o amigo passa para o amigo, e de boca você consegue ir reconstruindo isso, lógico, a depender do porte da empresa. E sem se esconder, né? É uma coisa que funcionou muito numa empresa, até cliente nosso, que de pequeno porte. Então, ao invés de ir para voltar na mídia, ela fez o caminho contrário. Ela chamou todos os colaboradores, fez uma reunião interna, expôs o que aconteceu de maneira clara, expôs quais eram os erros que a imprensa tinha cometido na divulgação, o que de fato estava acontecendo, qual era a defesa, vamos dizer assim, e a informação foi sendo propagada. Às vezes você tem uma mídia a nível nacional e o pessoal responde a nível local para poder o impacto ser menor, mas assim, te dá uma resposta de como fazer a volta, nossa, é muito difícil, muito difícil. Essa eu vou ficar assim, ficarei devendo uma resposta de sopetão. Vou tentar também ajudar de um outro lado, né? Aconteceu, tá certo, a empresa fez errado, assume, ajuda, porque muita gente ainda cai no engano de que se esconda que uma hora passa. A cada decisão nova no processo, a coisa volta. E o sentimento volta de todo mundo. Então, hoje, não é que passa e some. Até passa, mas fica guardado para daqui a pouco sair uma decisão de segunda instância, sair uma coisa nova, né? E a mídia, infelizmente, eu tenho o prazer de lidar com grandes mídias e grandes repórteres, e realmente eles escolhem um lado e seguem aquilo, né? E com uma falta de conhecimento de processo muito grande, né? Às vezes a falta e a forma como eles colocam o título da matéria já não tem nada a ver com a matéria muitas vezes, né? Já você olha ali. Mas Cícero, concordo 100% contigo que eu acho que a única tentar direito de resposta é super difícil. Ou tentar uma resposta com o concorrente, né? Sai na Bandeirantes, liga na Globo, saiu na SBT, liga na Record, alguma coisa desse, sendo bem prático, tá, gente? Mas é realmente se preparar, montar uma resposta e ir atrás de Facebook, WhatsApp e tudo mais, e fazer uma carta aberta, alguma coisa nesse sentido, não falando mal do jornalista, soberbo, entendeu? De uma forma educada, de uma forma polida, soberba, dizendo, olha, houve um equívoco na reportagem, está aqui o que aconteceu e tudo mais, você consegue sim, pelo menos atingir o público, porque todo mundo está hoje acessando e acaba... E todo grupo de WhatsApp tem a posição contrária, né? É briga para todo lado. Então, saiu na mídia alguma coisa contra o seu time do Corinthians, pô, espera chegar... Porque se chegar alguma coisa do Palmeiras, você vai fazer questão de distribuir aquilo, tá? Então, é uma forma, eu concordo 100%. Até às vezes é a única forma, né? Tá, haja rápido. Então a questão, a opinião de vocês, então, de fato, é não se esconder e dar uma resposta adequada para a sociedade. Perfeito. Sim. Tá ótimo, muito então, bem. Gente. Nossa, foi muito bom o evento. Agradeço tanto ao Rafael como ao Cícero por compartilhar conosco esses conhecimentos. Foi ótimo. Agradeço a todo o público. A Pia está até colocando um coraçãozinho aqui, que também gostou do evento, a Pia Roberta. Muito obrigada a todos que participaram. Nós tivemos uma média aqui de mais de quase 60 pessoas participando durante todo o evento. Obrigada a todos. Eu passo a palavra agora para o Ronaldo, para fazer também o encerramento final, e o Flávio. Bom, pessoal, reforço as palavras da Carla. Agradeço novamente pela participação de vocês.
Eu acho que um comitê de compliance ele só faz sentido quando tem essa integração, tem essa participação, troca de experiências. E um termo que eu sempre gosto de utilizar é essa comunidade empresarial, né? Eu acho que com isso a gente consegue fomentar a iniciativa de compliance no interior de São Paulo, ou no Brasil como um todo também. Então, enfim, agradeço mais uma vez pela participação de todos, tá? Passando a palavra para o Rafael agora. E obrigado, Rafael e Cícero, também por toda a participação de vocês e compartilhamento de experiências. Vai lá, Rafael, se quiser fazer as considerações finais. Não, é só Muito obrigado. agradecer a paciência de todo mundo, não tá fácil para ninguém ficar e dar uma mensagem de otimismo aí, passando um pouco aí para outra parte. Gente, vamos lá, vamos lutar, erguer a cabeça cuidadamente e seguir firme em frente aí, que quem faz a coisa certa chega onde quer. Ótimo. Cícero? Queria só um agradecimento a todos, obrigado pela atenção, pela paciência e aproveitar para colocar à disposição também, né? A gente colocou aí os telefones, e-mails, etc. Pode usar, não tem problema não, tá? Pode mandar mensagem. Eu sei que teve pergunta que não pôde ser respondida do nosso tempo, se quiser mandar também no e-mail. Isso, né? O Flávio colocou à disposição o e-mail do IBF, ele vai receber essas perguntas e vai encaminhar para vocês, tá bom? Perfeito. Flávio, Perfeito. por favor. Bom, pessoal, só quero agradecer o empenho dos coordenadores, né, da Carla e do Ronaldo, e também que disponibilizaram, né, o tempo e nessa manhã toda quase, o Rafael e o Cícero, que foi enriquecedor, assim, para todos que estavam presentes, os 60 presentes nós batemos no pico, e o chat só diz isso, são vários elogios com tamanho conhecimento, com tamanho aprendizado que eles adquiriram hoje. Mais uma vez, obrigado a todos. E aos nossos patrocinadores, né? A PwC, a Deloitte, a Unimed, a Finoc Ustre e a Lemos Advocacia para Negócios, que sem eles nada disso estaria acontecendo. Tá joia? Muito obrigado para vocês. Então tá ótimo, gente. Obrigada a todos. Um ótimo final de semana. Para quem está aí na capital de São Paulo, vai ter um feriadão. Fiquem bem, né? Todos seguros, né? Com distanciamento social e com muita saúde. Então, muito obrigada. Um ótimo dia a todos. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.